Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 7 de novembro de 2020, vamos começar a bater um papo aqui com a nossa convidada especial hoje, a Loris. E estamos agora 14 horas da tarde, horário de Brasília. Todos vocês são muito bem-vindos nessa live. Tenho certeza que vai ser extremamente edificante. Vamos bater um papo sobre vários assuntos, dentre eles acho que é um assunto que todo mundo quer saber. Como emagrecer. Porque a gente fica colocando que dieta é para segunda, né? Só que a lógica é que a dieta não é segunda. Eu acho que é todo dia, né? Mas eu ainda uso só segunda. Mas vamos começar a aprender. Vão entrando aí, galera. Muito bem-vinda, Mônica, Carlos, lá, das eleições. As eleições nos Estados Unidos, gente, eu vou fazer uma outra live, tá bom? Fazer uma live com uma pessoa que entende bem do assunto. A gente vai ter uma live sobre eleições americanas, sim, tá bom? Olá a todos, lá, Zumar, Carlos, Mércia, Marilene, tanta gente entrando aí. Legal, são todos muito bem-vindos. Eu estou aguardando a Loris entrar. Aí ela dá um oi aqui pra gente. Olá! Tudo bem, minha Me amiga? ouvir bem? Tudo bem, graças a Deus. Honra, viu? Tá você com a gente aqui, privilégio imenso, imensurável, é uma láurea mesmo. Então a gente vai ter muito a aprender com você, com a sua experiência de vida, com tudo que você tem ensinado as pessoas aí, com seus cursos, né, suas lives, né, tudo mais. Para quem não te conhece, Loris, quem é a Loris? Pois é, meu amigo. A Lore é uma pessoa, inclusive já falando, né, do assunto que a gente vai conversar hoje, que é o presente do Vale, é uma pessoa que, assim como você, veio da mesma fonte. É um ser, assim como você, que veio do único local, do único lugar possível de ter sido vindo. Então, mais do que eu falar aqui, amigos, sobre as minhas formações, sobre o meu trabalho, eu gostaria de me apresentar principalmente por conta desse assunto que a gente vai falar, que a Loris aqui é uma pessoa assim como você, que veio dessa fonte inesgotável de amor, veio dessa matriz inicial que só coopera para o nosso bem. Uhum. E o meu intuito diariamente é fazer com que mais e mais pessoas enxerguem e se reconectem com essa fonte. É o mais importante, né, amigo? A Sim, é gente o que é realmente fundamental. se Qualquer conectar com conquista essa que você fonte. tenha sem ter essa espiritualidade, que o homem que se conecta com o Criador, é tudo efêmero, né? Tudo fica pífio, passageiro, frívolo, né? A vida realmente não fica legal. Então, interessante isso. Você está escrevendo um livro ou você já escreveu o livro e falta publicar? Já escrevi, inclusive o lançamento dele oficial para vocês que de repente ainda não estavam sabendo, que não conheciam, vai ser na segunda-feira. Mas a gente já tem um pré-lançamento que inclusive tem um bônus, ó, e bem na hora já tem uns rojões saindo. Deus é maravilhoso, ele age em todas as coisas. Aqui onde eu tô começou um monte de rojão a Ah, soltar é? aqui os fogos de artifício. E o pessoal que faz mentoria comigo já está acostumado, né? Às vezes a gente está começando. Hoje a gente teve uma mentoria que é a mentoria Florescer. Foi muito lindo, muito maravilhoso também. E aí, quando esses fogos de artifício começam, ou quando passa o caminhão do gás, eu falo: ó o gás, gente, ó o gás chegando, ó o gás na sua mente aí. Então, a gente está sempre buscando se conectar com o Criador, com o Pai, atento, muito atento a todos os seus sinais, né? Então, já está escrito o livro. Esse livro, Daniel, começou através de uma ideia que veio em março, abril desse ano, de trazer para as pessoas o que realmente mais importa. Porque lá, para quem já me segue, tem algumas pessoas que estão aqui assistindo, que também já me Uhum. acompanhavam, que desde março, abril, eu falava: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão preocupados com a pandemia, vocês estão preocupados porque de repente vocês podem pegar esse vírus, ou então alguém da família pode pegar. Eu não estou aqui dizendo que não é importante. Eu realmente faço parte de tudo isso. Eu estou sentindo a sua preocupação também, estou sentindo a sua Uhum. dor. É claro que a gente não fica na dor, né? E logo já já a gente fala sobre isso. Mas eu alertei desde março que o maior problema dessa pandemia, o maior problema desse coronavírus,
seria o que viria a partir de outubro, novembro, que é o que está acontecendo. Então, eu sempre falei disso, tem vídeos meus no IGTV que eu já estava alertando, e aí o pessoal fala, nossa, mas você está profetizando a coisa ruim. Eu falei, não, gente, assim como você só dá os avisos, né? Sim. Você só dá os avisos, você só dá os recados. Então, eu não estava profetizando nada de ruim, mas como eu sou psicanalista, a gente trabalha com a psique, né, humana, trabalha com as doenças psicológicas e emocionais, e eu faço parte, né, de alguns grupos de psicólogos e psicanalistas, então a gente já estava fazendo uma previsão do que esse isolamento, do que essa fase que a gente passou e ainda está passando, né, do Covid-19, iria proporcionar na mente das pessoas. Então, preocupada já com isso, pensando nisso, em abril, eu comecei a me questionar o que eu poderia fazer, além de só ficar falando, gente, vocês esperem, outubro e novembro o negócio vai ficar feio, vai ficar pior, vocês vão ver um monte de... E eu falei isso mesmo, e eu não falei assim por maldade, como eu realmente estou repetindo aqui, eu só falei por conta dos trabalhos que a gente faz e sabendo como é que essa carruagem ia andar e para onde ela iria. Eu falei, gente, vocês podem se preocupar, assim, podem ficar despreocupados, porque a notícia a partir de outubro vai ser o aumento do número de pessoas deprimidas, com depressão, o aumento do nível e do número de surtos de pânico, o aumento das tentativas de autoeliminação, ok? E realmente aconteceu. Né? Foi até um pouco anterior a... Em setembro a gente começou a ter dados realmente a partir até dos médicos, né? Que o que estava continuando a matar as pessoas aos poucos não é nem mais o próprio coronavírus. De repente agora a gente vai ter uma nova onda, o pessoal lá na Europa está ficando doente de novo e tal. Mas a minha preocupação, amigo, e para você que está assistindo, foi sempre com a mente das pessoas, porque é isso que eu trabalho. E aí, nessas minhas orações, meditações, nessas minhas conversas com Deus, né? Para quem não sabe, inclusive, eu fui ateia a vida inteira. Então, de repente, numa outra oportunidade que a gente tem o tempo contado aqui, a gente fala sobre isso, que foi algo assim lindo e maravilhoso, essa volta para a casa do Pai. Se tem alguém que representa o filho pródigo, esse alguém sou eu. Poxa. Porque eu vivi uma vida inteira na loucura, comendo com os porcos, e achando que estava abalando as estruturas. De repente eu estou falando isso, pode ser que esteja acontecendo na sua vida. Exato. Você acha que você está abalando, que você é inteligentíssimo, que você já leu um monte de livros, que você já fez um monte de formações, que você está assim abalando as estruturas, mas quando você realmente volta para a casa do Pai, você olha para aquilo que você vivia e falaria assim, né? Eu estava comendo com porcos mesmo. E aí o que acontece? Nessas conversas agora, né, depois de ter voltado para a casa do Pai, eu comecei a perguntar, e aí? E aí, pai, o que o senhor tem aí? Porque eu fico toda vez que eu entro em live, que eu faço vídeo, eu fico falando que o negócio vai piorar, né? A partir de outubro e novembro, que vai ter um monte de gente com síndrome do pânico, um monte de gente a mais com depressão, que vai desencadear um monte de surtos psicológicos, e eu sei que o senhor sempre tem uma semente boa para isso aí. E aí foi vindo, assim, sabe? Veio inicialmente, presta atenção no que aconteceu. Veio inicialmente com um problema de saúde na minha vida. Pensa numa pessoa que desde pequena, por conta da minha mãe, sempre fiz os exames de rotina, sempre fiz os exames direitinho, assim, abril, fevereiro, março, no máximo abril de cada ano, exames de rotina, aquele check-up geral, e outubro, novembro, check-up geral. E aí, eu acabei não fazendo, porque a pandemia começou, os laboratórios começaram a fechar, a gente não podia nem mais ir para o médico. E quando veio essa ideia de escrever esse livro, para tirar as pessoas daquela aparência errônea do mal que estava acontecendo no mundo, né? Da situação realmente de calamidade, eu descobri, por conta de muita dor, tinha uma bolota desse tamanho aqui, desse lado, e eu falei, gente, isso aqui não é dor de garganta, porque eu falo, mais que o homem da cobra, né? Eu falei, de repente, das aulas, é isso, eu tô com dor de garganta, e eu estava com 3 nódulos na tireoide. Era visível, fazia tudo que você via. Isso entre junho e julho.
que foi quando eu comecei a escrever o livro e bem nesse momento apareceu isso aqui. Eu falei, bom, vamos ver, né? Vamos ver o que que é isso aqui. De repente, algum cisto, alguma coisa. E não, era nódulo e precisei fazer a punção, né? Quando você punciona, tira. E aí, na punção apareceu inconclusível nível 4. Ou seja, era muito provável que fosse um câncer, tá? E por mais que as pessoas digam que câncer na tireoide é o melhor câncer que você pode ter, eu acho bom não ter câncer nenhum. Minha mãe já teve câncer. Eu acho bom não ter câncer nenhum, gente. Então, quando as pessoas falavam, mas se for câncer, não tem problema nenhum, porque aí você tira e acabou com nada. Eu falei, bom, se eu vivi uma vida inteira na minha vida sem Deus, e desde quando ele entrou na minha vida tudo começou a mudar, isso aqui é só uma informação, uma mensagem para algo que vai curar outras pessoas. Então, que seja feita a tua vontade. Mas para mim, tá tudo certo, não tem nada. E aí, quando eu fui fazer outros exames, eu estava com miomas, com S, miomas no útero. E aí foi por isso que eu entendi que a gente aqui em casa estava namorando e namorando e namorando, porque quero ter filho, né? E nada de acontecer. E eu não sentia dores. Mas acabou assim, ó, assim, sendo uma bomba na minha vida. Porque eram esses miomas e eram esses nódulos. Mas dentro de mim, eu estava tranquila. Dentro de mim, sinceramente, eu estava caminhando em pastos verdejantes. Dentro de mim, a importância maior era trazer um material que pudesse tirar as pessoas do engano, do precipício, do vale. Então, dentro de mim, eu estava tranquila. Eu sabia que tudo o que acontecesse estava cooperando para um bem maior. Então eu trouxe essa tranquilidade nas minhas palavras, nos meus posts. Quem já me segue desde aquela época lembra, onde eu estava feliz e com o pescoção desse tamanho, estava feliz e tal, e bem. E aí, numa noite assim, dormindo, me veio justamente a imagem de Jesus. Que para mim, Jesus, né, a imagem que vem, é um pouco diferente daquela imagem que o pessoal colocou, que ele tinha olhos azuis, que ele era branco. Cabelo com chapinha. Para mim era... E eu estava passeando junto com Jesus nesse caminho, né, que eu estava fazendo. E com certeza não foi só um sonho. E ele falou assim, eu te coloquei no vale, para que você mostre que o vale é solo sagrado. Aí aquilo... Não, eu não posso ter só sonhado. E ainda que tenha sido só um sonho, que não tenha sido um encontro espiritual como eu acredito, porque para mim ele está mais perto do que o ar que eu respiro. Eu, inclusive, falo isso no livro, né? Que é o mestre você, que todos nós precisamos encontrar, e que ele está mais perto do que o ar que a gente respira, essa cristicidade, essa pureza, esse amor que é incondicional. E aí eu falei, tá bom, então nós estamos no vale, então o vale é solo sagrado, então agora você só me dá as palavras, de que maneira eu preciso colocar isso que as pessoas vão entender. E aí eu peguei, Daniel, todo o aprendizado que eu tive de neurociências, de mecânica quântica, de metafísica, dos processos de cocriação, né, que eu não gosto nem desse termo de cocriação, eu acredito no reconhecimento. Ninguém precisa cocriar nada, a gente só precisa reconhecer, certo? Então é assim que eu falo dentro dos meus treinamentos. Então, não adianta você ficar, eu vou cocriar uma casa, eu vou, igual o pessoal lá do segredo, né? Não, peraí, gente, já está tudo dentro de você, é só reconhecer que todo o reino está em você. Parece que falaram isso há 2000 anos atrás, que o reino inteiro está dentro da gente só precisa reconhecer. E aí foi muito engraçado, porque eu comecei a ser acordada de madrugada. Mas assim, direto, acordando de madrugada, e era assim, escreve isso, beleza. Aí eu escrevia, dava uns 30 minutos, 40 minutos, e eu ia dormir de novo. Aí no outro dia a mesma coisa, e eu comecei a realmente seguir esse padrão, pegando todos os ensinamentos que eu tive ainda como ateia, e fazendo as comparações e o casamento, na verdade, os casamentos, com tudo que está escrito na Bíblia.
Então, dentro do primeiro capítulo, eu já faço o casamento do Big Bang com Gênesis. Eu falei, gente, eles estão falando a Sim. mesma coisa, vocês não estão Aham. conseguindo entender. É o mesmo processo. Sim. E aí, Daniel, eu fui recebendo esse conteúdo, esse material. E para as pessoas que eu tenho mandado os áudios, porque todo livro que eu faço é livro digital. A gente não faz Uhum. publicações como você, que vai para as editoras e tal. São livros digitais. Mas, como a gente está num país onde até mesmo no dia que você foi para o CONAP, você falou que o desafio maior era escrever para um país de pessoas que não eram tão leitores assim, Uhum. para não dar desculpa que a galera não fosse ler, desde o primeiro livro que eu escrevi, que são livros treinamento, eu chamo, eu faço os áudios. Então não tem jeito, você só precisa apertar o play e me ouvir. Se Nossa, você vai gostar ou não do que vai estar lá dentro, já é outro negócio, mas o que eu falo lá é a verdade, certo? Uhum. E aí, para todo mundo que eu tenho mandado esses áudios livros, que inclusive tem uma série de depoimentos lá de pessoas que passaram pelo Vale e que receberam presentes incríveis enquanto estavam no Vale, eu mandei e eu fiz homem chorar, mas assim, chorar de me mandar áudio no WhatsApp falando, amiga, o que é isso? É. Então, o que eu coloquei lá foi o que me mandaram colocar, Uhum. certo? Não Sim. teve nada do que foi colocado. Tem 7 partes, né? 7 capítulos, né? Sete Certo. capítulos, número Uhum. 7. E aí, o que que acontece? Não teve nada nesses 7 capítulos que foi, assim, colocado... Não, peraí, eu acho que foi eu encher uma linguiça aqui. Não. Tanto é que é um livro enxuto, tem deixa eu ver, 121 páginas, que eu tô com Uhum. ele aberto aqui, e, inclusive eu vou trazer 10 passos. Vou trazer até uma parte do livro aqui, e depois a gente faz um combinado, Daniel. Já que Uhum. você é tão iluminado, maravilhoso, e iluminou tanto sábado, domingo. Foi sábado, né, que você foi? Ou foi domingo? Foi domingo, né? Foi domingo. Foi É. domingo passado. Aí, já que você levou tanto amor, tanta luz, eu vou procurar retribuir, nem que seja com 10%, vai. E aí depois eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram com essa roupa aqui mesmo, só dando um joinha pra galera. E a pessoa que escrever lá o aprendizado maior desses 10 passos que eu vou passar, eu vou liberar uma cópia digital do livro treinamento. Ó, muito legal, hein? Aproveitar a oportunidade, gente. Pois é, então aí depois vocês se coloquem aí atentos. Eu falo Uhum. muito o termo que o professor meu da quarta série, o professor Gaspar, nos ensinou, que quando ele percebia que a gente estava meio em desarmonia na sala, que a gente estava bagunçando muito, que estava conversando muito, eu sou uma pessoa que eu era muito quadradona na minha infância, porque eu era aquela menina CDF chatinha, sabe, Daniel? Aquela menina que estudava mesmo, eu não era de fazer bagunça. Então eu falo a gente, porque ele nos ensinou que todos somos um lá na quarta série com o que ele fazia. Ele simplesmente falava assim, ó, quando a gente, né, quando a turma estava um pouco mais revoltada do que o normal, conversando mais do que o normal, ele falava assim pra gente, todo mundo de pé, fica de pé, todo mundo de pé. E aí todo o conteúdo que ele estava passando na lousa e tal, a gente tinha que continuar copiando o conteúdo em Uhum. pé. E ele sempre falava isso pra gente, ó, eu faço isso com vocês, e ele falava com o maior amor do mundo. Eu faço isso com vocês porque vocês têm muita coisa para viver. É por isso que eu faço justamente dessa maneira com vocês. E ele foi trazendo um senso de responsabilidade pelo todo, de responsabilidade por toda a turma. Então, aquilo que eu fazia podia prejudicar ou beneficiar o grupo todo. Então, Uhum. quando a gente tinha esse tipo de, na verdade, eu nunca chamei de penalidade, né, de despertar, quando a gente era colocado de pé para ficar atento, ele estava gerando esse senso de todo, esse senso de todos somos um, né, de um Sim. com todos. E foi muito legal, porque depois aí já de quase 20 anos, né, de ter passado pela quarta série, eu passei por um vale bem tremendo. Daqui a pouco eu conto disso aqui. Eu acho que vocês já estão percebendo que não tem calombo nenhum. Não tem mais Mas nada, eu preciso acabou. passar pelo Sumiu. outro vale, porque eu falo desse vale lá no livro. E foi um vale muito, muito, muito complicado, mas hoje eu falo com alegria, porque eu sei que tinha que ter acontecido isso, Daniel. Tem, tem. Não poderia ter sido diferente, tinha que ter acontecido isso. Pensa, eu acho que tem muita mulher que te segue, não tem?
Então Tem. vocês vão entender o que eu estou falando, tá? A maioria Pensa do você, público é feminino. pensa vocês, então, mulheres. Você está namorando e você está completamente apaixonada por essa pessoa e você acredita que essa pessoa vai ser a pessoa da sua vida e você acabou de passar um réveillon com essa pessoa e você descobre que essa pessoa está te traindo há quase um ano e você descobre que essa pessoa engravidou outra pessoa e você Nossa, descobre que essa pessoa poxa vida. e você descobre que essa pessoa estava dormindo na sua casa, estava ficando na sua casa, se dizia o seu namorado, certo? Já mais até do que o namorado, já estava morando com você. E essa pessoa também usava o seu carro para se encontrar com a outra. Meu Olha só, Deus, sempre pode eu digo que piorar. assim, quando a gente curou, quando a gente cura uma ferida, a gente consegue falar assim, com É, tranquilidade. Foi mais verdade. ou menos Na aquilo que hora, você falou. terrível, né? Aquilo. Mas eu sei o luto que eu vivi. E aí o que acontece? Quando você vai para o seu trabalho, as pessoas diariamente na sua cara estão tentando puxar o seu tapete. Porque Ah, você sim. se destacou através do seu trabalho, através de tudo que você fez. Você chegou num cargo que outras pessoas não chegaram. E essas pessoas também estão tentando, de alguma maneira, pegar aquilo que é seu. Isso quase Uhum. não tem, né, Daniel? Imagina, Quase isso não é tem. arroz e feijão. É o dia E a aí, dia. o que acontece? Quando você olha os porta-retratos que você tem na sua casa, você percebe que a sua mãe, sua irmã, todos os seus familiares estão no fim do estado, a mais de 7 horas de distância. E quando você olha no seu apartamento, é você sozinha, sem ninguém, porque agora, inclusive, você não está mais com aquela bênção que você chamava de namorar por conta da traição e porque, de repente, ele foi querer viver feliz para sempre com a outra pessoa, certo? Ah, Só que isso, gente, é uma realidade que acontece com muitas mulheres hoje. A sim. gente passou por essa semana uma situação muito delicada, que eu não quero nem entrar aqui muito no assunto, mas polêmica, de uma questão de abuso, de uma questão de Sim. estupro de uma mulher. E tem muita Eu gente preciso que me falar uma coisa. escreve dando razão para o homem, sabe? A mulher é culpada, não é? O que é uma inversão de valores no nosso país, é o fim da picada. Pois é. E aí eu preciso te dizer uma coisa, mulher. Você não precisa ser estuprada por ninguém para ser extremamente abusada. O abuso começa muito antes. E essa situação de abuso que eu passei depois de quase 20 anos da minha quarta série, ou seja, eu estava com 27 para 28 anos quando isso aconteceu, eu estou com 35 hoje, ela me levou não para o vale, ela me levou para um poço cheio de excremento, para não falar outra coisa. Uhum. E eu tava com esse excremento até o topo da minha cabeça, e esse poço estava no meio do vale. Então eu não estava no vale. Eu estava dentro de um poço dentro do vale. Pô, Eu olhava para mim, para o trabalho, nada mais fazia sentido. E aí aconteceu a cereja do bolo, que acontece todos os dias, mais do que você pode imaginar, e que eu preciso falar sobre isso aqui, Daniel, porque é algo sério, não é algo que a gente deva evitar falar. uhum. Uma semana antes da minha vez, o meu vizinho do 13º andar se jogou Bom, e acabou com a própria vida. Isso foi a cereja do bolo, onde uma voz, presta atenção nisso que eu estou falando para você, uma voz ou uma mescla de várias vozes começaram a falar para mim assim: se ele conseguiu, você também consegue. uhum. Você vai fazer o que vivendo? Sua mãe tá longe, sua irmã tá longe, sua família tá longe, já estão assim faz um tempão, ninguém vai sentir sua falta. Uhum. Ele te traiu, você é feia, você é burra, você não tem valor, você vai arrumar outro que também vai te trair. Sempre foi assim. Os homens sempre abusaram de você. Você não acorda, você não percebe. Acaba logo com isso. Pula. Vai dar Uhum. certo. Espera até de noite. Ninguém vai ver. Ninguém vai sentir a sua falta. Não vai fazer diferença nenhuma. Olha esse trabalho que você tem. É um trabalho maldito.
As pessoas só querem o seu lugar, estão tentando tomar o seu lugar a qualquer custo, você se descabela lá dentro e ninguém te oferece uma oportunidade melhor, não te oferecem um salário melhor, não te valorizam. Então, vamos resolver logo essa situação? Uhum. E isso dá até um cortezinho na garganta, Tá. porque é algo que acontece muito mais do que vocês podem imaginar. E aconteceu comigo. E esse talvez tenha sido o maior vale que eu passei. Porque eu fiquei maquinando, ou melhor, eu não fiquei maquinando nada. Essas vozes ficaram maquinando na minha mente e me fazendo acreditar que era eu a maneira correta. Uhum. Eu pesquisei na internet se ia ser com corda, eu pesquisei na internet alguns casos de mulheres que tinham tentado se tirar sua própria vida com remédios, e aí eu vi que muitas delas não tinham conseguido, por isso que elas estavam dando depoimento na internet. Eu falei, não. Eu falei não, né? A voz falou, não, isso aí não vai dar certo e a gente precisa fazer numa tacada só. Uhum. Olha o que a voz falava, nem vai doer. Imagina se eu tivesse conseguido. A dor que estaria sendo até hoje, depois de desdobramento disso, as 7 pessoas que anos, te amam. certo? Certo? E para minha alma, principalmente também, né? Para tudo. E aí o que acontece, Daniel? Eu preparei tudo e o jeito certo era o jeito que funcionou, que foi com o meu vizinho, certo? Foi o jeito que funcionou. E eu cheguei do trabalho com toda a arquitetura pronta na minha cabeça, com tudo certinho. Dei um tempo assim a mais, a hora que já estava todo mundo meio que indo dormir. Eu morava num loft em São Paulo, na frente da Câmara dos Vereadores, ali no viaduto Maria Paula, então tinha aquele janelão bem grande de loft, sabe? E aí, 22 horas e uns 20 minutos, eu falei, acho que agora foi. Né? Acho que a maioria das pessoas já estão deitadas e vai ser agora. E eu abri a janela, abri o outro lado, coloquei uma perna para fora, coloquei o braço para fora. E aí, naquele momento, para mim, o mundo tinha parado. Eu fiquei gelada, ao mesmo tempo que dava taquicardia e até uma sensação de tremor. O mundo lá fora tinha parado. Eu não conseguia mais ouvir o barulho dos carros, porque no viaduto Maria Paula, ali em São Paulo, para quem já passou, tem muito movimento, certo? Eu não ouvia mais o trólebus que passava e ele fazia aquele barulho com aquele arame que ele tem lá em cima, um negócio que tem lá em cima, e não fazia mais, não tinha mais nada. Todas as janelas do prédio do lado e do meu prédio pareciam estar apagadas, e aquele era o momento. Aquele era o momento, certo? Porque quando eu olhava todas as situações da minha vida, não tinha nada mais que pudesse me segurar. E aí, eu preciso voltar lá na quarta série de novo. Então, todas as vezes que a gente estava meio fora da realidade na quarta série, o que o professor fazia? Todo mundo de pé, fica de pé. Que era para a gente despertar e começar a fazer silêncio e fazer o que tinha que ser feito, entrar no eixo, entrar no propósito ali da quarta série. E logo depois eu disse que ele falava assim pra gente, eu tô fazendo isso aqui com vocês porque é pro bem de vocês. Eu tô fazendo isso aqui porque vocês têm muito para viver. Vocês têm muito para viver. E aí agora voltando, há 7 anos atrás, eu lá, um pé para fora, a outra mão para fora, tudo parado, um misto de sensações que eu não sei nem explicar. E quando eu fui colocar a outra perna, eu já estava colocando a outra perna para fora do parapeito. Naquele momento que eu estava sentadinha no 18º andar, Daniel, eu fiz as contas, dá uns 50, quase 60 metros de altura, certo? Eu já tinha visto lá embaixo como é que ia ficar a situação. Sim. A janela onde eu estava ia parar num terreno, ou seja, eu não ia estragar carro, eu não ia estragar nada, porque até disso eu me cobrava, e eu só tinha uma janela, era só uma alternativa, eu não tinha duas, porque era só o loft, não tinha outra janela, a outra janela ficava para o corredor, para dentro do edifício. E aí, naquele momento que eu estava prestes a realmente pular, eu não sei direito como é que foi, o tempo que foi, mas só veio isso aqui, ó, 2 vezes.
2 vezes. Não faz isso. Você tem muito para viver. Não faz isso. Você tem muito para viver. Mas foi assim, ó. Não faz isso. Você tem muito para viver. Bem baixinho. Sabe, gemidos inexprimíveis? Então, foi assim. E naquele momento, como realmente se um mestre tivesse falado comigo, porque esse meu professor da quarta série não foi um professor, foi um mestre. E eu já vou falar aqui uma dica para você entender quando a pessoa é seu professor e quando é o seu mestre. E o bom é que o Daniel entende muito bem, ele vai me corrigir se eu estiver errado, porque ele é mestre de artes marciais, também tem os seus mestres, então ele vai falar para mim se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado, ok? Então, naquele momento, como quem obedece um mestre, eu não sei como, eu saí do parapeito e eu já me vi ajoelhada em frente à minha cama, chorando copiosamente. Tanto é que toda vez que eu falo nisso, ó, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou vermelha aqui, porque vem todo aquele fogo, tudo aquilo que veio daquela vez, vem tudo de novo. E aí eu estava de joelho, na frente da minha cama e chorando, 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 como uma criança que leva uma mordida de cachorro e fica desesperada e corre no colo da mãe. Eu me senti num colo, eu estava sozinha, mas eu me senti num colo. E eu chorava, 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 até que depois que eu cansei de chorar, eu só falei isso aqui, ó. Me dá o próximo passo. Só me dá o próximo passo. E eu não recebi o próximo passo. Eu conto lá no livro o que foi esse passo, o que veio, mas eu recebi todos os passos da minha vida de hoje para todo sempre, porque aquilo ali que foi falado para mim é o que eu continuo aplicando e é o que mudou a minha profissão, é o que me deu presentes extraordinários e é o que fez sentido total na minha vida. Foi depois desse evento que você conseguiu emagrecer, porque tem na... Saiu no G1 até, né? Você perdeu 33 quilos, acho, uma coisa assim. Sim, exatamente. Foi depois desse evento. Sim. Ó, para você ter uma ideia, falamos, né, que o tema seria os presentes do Vale. Então, os presentes que esse Vale me deu foram, em primeiro lugar, emagreci, assim, tive a minha autoestima recuperada, tive a minha identidade recuperada, consegui não só promover o meu emagrecimento, mas naquela época eu nem tinha Instagram, nem trabalhava comigo, eu postava no meu Facebook o que eu ia fazendo, as refeições que eu ia fazendo, e várias amigas minhas emagreceram também por influência minha, e por isso eu decidi lá atrás começar a trabalhar com emagrecimento consciente, porque foi através da valorização da minha vida que eu emagreci e nunca mais engordei. Além disso, eu tive, nossa, até que enfim, né? Eu tive a coragem de largar um trabalho que financeiramente me rendia muito, mas não fazia sentido, não tinha propósito. Era uma coisa que você não gostava. Simplesmente eu apostei em algo totalmente novo. Eu sabia zero de mídias sociais. Eu sabia zero de como montar um Instagram. Foi uma amiga minha que era jornalista que falou assim, ó, você tem que fazer um blog, tem que fazer um Instagram. Eu, Insta o quê? Porque há pouco tempo tinha excluído o Orkut, que eu amava o Orkut, né? Não sei se tem alguém aí que tinha Orkut. Eu sou da época do Orkut. A época do Orkut era maravilhosa, você não tinha seguidores, você tinha amigos. As pessoas não eram haters que vinham te encher o saco, as pessoas deixavam testemunho para você. É verdade. Era muito melhor o Orkut. Então eu nem sabia o que era Instagram, mas eu pedi o primeiro passo. E desse primeiro passo vieram todos, claramente, na minha cabeça, na minha consciência. Além de ter ido, sabe, feito uma transição de carreira, saí da CLT e montei a minha própria empresa, montei outra empresa e estou nesse trabalho de impactar vidas até hoje. Fiz mais 3 formações, mais 3 presentes, inclusive uma fora do Brasil, que foi nos Estados Unidos. Fiz a especialização em neurociências, então hoje eu sou neurocientista. Legal. Abri o Instituto Eficiente de Treinamentos, que é um instituto de treinamentos que já impactou mais de 8.000 alunos, Uau. Que também conseguiram fazer transição de carreira, sair das correntes, das amarras, conseguiram se casar, conseguiram emagrecer, conseguiram fazer transformações incríveis na vida. Parece, né? Eu acho que nessa fotinha aqui dá para ver, ó. Eu acho que
Prestando atenção como esse camarada me olha aqui, Ah, parece que eu consegui encontrar o meu príncipe encantado. Então, outro presente foi esse marido maravilhoso. uhum. Inclusive, Daniel, depois eu prometo que eu coloco lá nos stories. Meu marido me fez uma surpresa de amor que Deus já tinha me avisado no sonho. Deus preparou meu coração num sonho. Sério isso, gente. Eu sonhei que eu estava no meu casamento, que eu estava casando, que era naquele lugar que a gente se casou ao ar livre e tal. E aí eu sonhava, e aí Jesusão apareceu, né? Bonitão, lindão, daquele jeito que ele realmente é, aquela luz incrível. Aí ele vinha do meu lado e ele falava assim: ó, fica tranquila, porque o seu marido vai entrar depois. Porque eu chegava no casamento, não tinha ninguém. E aí ele me trouxe tranquilidade e ele falou: fica tranquilo que ele vai te fazer uma surpresa, ele vai entrar depois. Pois meu marido entrou depois, num cavalo branco vestido de príncipe. Uau! Aí sim, hein? É. Sim, gente. Então, mulheres que já foram traídas, que já foram abusadas, e vocês que falam, né, que se chamam como curva de rio, que só encontra. Gente, muda esse padrão. Muda esse padrão. Vem comigo, porque tem assim um maná escondido para você, que você não está vendo cair. Esse Uhum. maná assim, é um negócio fantástico, que você não vai dar conta desse maná, porque eu vou te falar. Aqui é um manazão. Eu mostrei um vídeo É, dele hoje bonitão. cedo. Eu mostrei um vídeo dele hoje cedo, Uhum. Daniel, que ele estava comendo 8 ovos na padaria, assim, mas uma bandeja desse tamanho. Então, é um príncipezão, é um presentão esse, 8 ovos, ele certo? malha, então. E, e aí, o mais importante, o maior presente que eu ganhei do Vale foi justamente ajudar pessoas que estão no Vale hoje Uhum. entenderem que ele é solo sagrado. Quando a gente presta atenção na palavra onipresença, a gente tem que estar ciente que significa presente em todos os lugares, Uhum. em todas as ocasiões, do alfa ao ômega, no princípio e no fim. E aí, quando você tem a consciência disso, que essa onipresença está presente com você em todas as situações, você passa a enxergar o vale como ele realmente é, um lugar de aprendizagem. Uhum. Só. O vale tem que ser desmistificado porque ele não é um pântano, ele não é um local frio, lamacento, ele não é um local monstruoso. O vale é sagrado. E por que ele é sagrado, Daniel? Porque onde a presença de Deus está, é solo sagrado. É, verdade. Muitas pessoas têm uma leitura deformada dessa questão do vale. Acho que é um castigo de Deus ou uma retaliação do diabo. E às vezes não. Deus só quer te fortalecer. Você só aprende a nadar engolindo água, só anda de bicicleta caindo, se ralando. O erro faz parte do acerto e as pessoas já querem estar plenas, né? Rapidamente. Agora, ó, eu não sei se vocês pegaram isso que eu falei agora há pouco, Daniel. Não sei se a galera pegou. O cuidado, o cuidado que essa onipresença, essa presença de Deus tem com você. Eu vou falar uma coisa agora que pode ser, bom, mas amigo, você já é polêmico, né? Então semelhante atrás semelhante, tá tudo certo. Sim, A sua vida toda já foi desenhada, sim. mas para cada vale que você passar, Deus já tem uma resposta pronta. Então, no momento em que eu entendi que o meu vale, com 27 anos, já estava preparado e não poderia ser diferente disso, e aconteceu tudo do jeito que aconteceu, para que naquele momento eu começasse a buscar a Deus, ele me preparou com 10 anos, com Uhum. essa figura de puro amor, representando o próprio amor do Pai. Naquela época, para vocês que não sabem, a minha mãe trabalhava no Japão e meu pai, ele tinha falecido quando eu tinha 5 meses, então eu não conheci o meu pai. E além de ter feito o papel de professor, de mestre, que eu vou te falar o que que é mestre, ele também foi a figura paterna. Então foi uma figura que me trouxe segurança, uma figura que me trouxe confiança. Uhum.
E naquele momento onde o meu vale já estava preparado, então o que eu vou te falar aqui que pode gerar polêmica para quem não tiver receptivo para entender? Todos os vales que você já passou ou que você ainda vai passar foram preparados por Deus, especialmente para o seu aprendizado. Uhum. Papai deixou. Papai permitiu. E só quando eu consigo entender o que veio antes, que foi o preparo, que foi aquela palavra, você tem muito para viver, você tem muito para viver, fica de pé, fica atento à sua vida, levanta, levanta, porque foram incontáveis as vezes que a gente ficou de pé na quarta série. E ali estava sendo gerada uma crença de empoderamento, de levantar, de agir, de mudar a postura quando alguma coisa não estava do jeito certo, de voltar para o caminho. Então, exatamente aquilo que Deus tinha preparado para mim na quarta série foi justamente o que me salvou da morte com 27 anos. O vale da pandemia foi permissão de Deus. E pode ser que você me odeie por isso, mas é a verdade. Só que traz você reflexões, né? A gente são reflexões e a gente tem um tempo que as pessoas podem buscar mais a Deus, né? Separa um pouco aquele ativismo, aquela correria, Deus fala, ok, para, desacelera. E antes as pessoas diziam, eu não posso, porque eu não tenho tempo. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, você cai no ativismo. E agora as pessoas são obrigadas a ficar mais quietas, né? Então, acho que traz sim reflexões, traz pensamento, tem mais tempo com Deus, né? Mas sabe uma coisa, amigo? Só tá tendo esse vale agora porque teve um preparo antes. E eu convido você a olhar para a tua vida, desde quando você era pequenininho, onde preparos para esse vale de hoje já aconteceram. Uhum. Onde na situação de cada um, na vida de cada um, na infância de cada um ou na adolescência de cada um, você já foi preparado para esse momento. Certo? Eu nunca me esqueço, numa época, lá em Araçatuba, que a gente estava tendo surto de dengue, inclusive até hoje, na cidade onde eu nasci, tem muito, mas naquela época era muito sério. E a gente, lá na prefeitura de Araçatuba, a gente foi praticamente obrigado a ficar dentro de casa, porque qualquer lugar que você fosse, você poderia ser picado por esse mosquito. Então, quando eu começo a olhar situações de isolamento, situações onde a gente ficou recluso de alguma maneira, eu vejo vários preparos. E eu te convido, você não precisa pensar nisso agora, mas eu te convido a separar um tempinho, a investir um tempinho e entender que isso que você está passando hoje, que todos estamos passando hoje, já teve um preparo antes. Deus nunca te coloca num vale sem ter um antídoto para você. Uhum. Certo? E aí, sobre o mestre. Então, o que é mestre? Aí você me corrige, tá, amigo? Porque de mestre, quem mais entende aqui é você. O verdadeiro mestre, e entenda da maneira como você quiser, tá? O verdadeiro mestre é aquele que, apenas com um olhar, com um toque, com poucas palavras, te faz voltar para a sua verdadeira essência. Nas artes marciais, os mestres, eles não precisam falar duas vezes com seus alunos. Não. Ele faz só um gesto, um movimento. E você entra no melhor que você tem dentro de si. E não para aquele mestre, mas para que você consiga se superar. Você procura fazer o movimento da melhor maneira possível. Uhum. Um faixa branca, de qualquer que seja a modalidade de arte marcial, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o mestre espelha para ele. Ele faz o que realmente já estava pronto dentro de si, mas ele não entendia. Ele não treinava. Ele não reconhecia. Então, o mestre, o verdadeiro mestre, é aquele que chega perto de você, um olhar, poucas palavras. Uhum. E rapidamente ele começa a te levar para o centro do seu ser. Eu tive o meu primeiro mestre na quarta série e nesse dia onde eu obedeci e me vi, eu falo que eu fui carregada. Eu não me lembro de ter saído daquele parapeito. Eu só justamente me vi prostrada, ajoelhada no chão e chorando.
aquele mestre está comigo até hoje. E ele vem até nos meus sonhos. E ele me deu esse livro inteirinho, amigo, para realmente trazer para a vida das pessoas que estão passando nessa pandemia. Vi esses dias que você postou o filme, né, que fala do Covid-23. Sim. E ele vai estar lá junto com você. Ah. Você só precisa reconhecer esse mestre. E sabe o que esse mestre deixou aqui para mim, amigo, que eu quero compartilhar com vocês? Está no livro, tá? Está no livro. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês porque, né, eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. A tenham em abundância. Então vamos abundar aqui, porque não fui eu que escrevi isso aqui veio, certo? Então, coisas que você precisa entender sobre a vida, sobre a simplicidade da vida, sobre o que realmente a vida é. Número 1, a vida infinita e imortal, porque a vida de Deus é infinita e imortal. A sua vida é infinita e imortal, certo? Estar na pele de um ser humano é só uma parte dessa vida. Então, a vida infinita e imortal aconteceu, acontece e acontecerá sempre dentro daquilo que chamamos de campo. Um campo que está sempre em movimento, girando e manifestando modificações em si mesmo, sempre em prol da continuação da vida. Ou seja, esse campo infinito, esse útero divino que abriga todas as coisas, ele só está continuando, evoluindo e prosperando a sua própria vida. E você está dentro desse balaio todo, você está dentro dessa sopa, certo? Então, só daqui, só desse número 1, você já não tem que temer nada. Nada mais na sua vida, certo? Segundo, tudo, absolutamente tudo que acontece com você, estando vivo ou, né, estando dentro desse campo, em uma outra dimensão, está claramente cooperando para o bem, para a harmonia e para a evolução de algo maior. Então, quando você vê a sua vida desarmônica, quando você vê a sua vida difícil, mesmo assim agradeça. E seja menos chiliquento, menos mimizento, porque algumas peças precisam ser movimentadas no meio do caminho para um bem maior. E o bem maior não é você. O bem maior é o bem maior. É o bem do todo, como está acontecendo agora. Para um bem maior, tudo está acontecendo como está acontecendo. Então você fica tranquilo, porque é isso que está sendo dito aqui, ó. Tudo, absolutamente tudo que está acontecendo com você hoje é para um bem maior. E esse bem é o bem de Deus. E Deus é tudo, todas as coisas. E Ele está manifestado em mim e você agora. Você se torna, assim como Jesus, o verbo feito carne, quando você entende isso que eu estou dizendo para você. Terceiro passo, gente, terceiro ponto, ó, vem comigo aqui, ó. Tudo que acontece, aliás, tudo que consiste a sua vida, tudo que preenche a sua vida, e quem você é, física e espiritualmente, é a própria experiência de Deus acontecendo. É a própria experiência que criou, da fonte que criou todas as coisas. Então não há o que temer, ó, pela terceira vez, não há o que temer, mesmo nas situações aparentemente difíceis. Porque é o próprio verbo manifestado carne, é Deus em você. E Ele está experimentando tudo junto com você. Nenhuma lágrima que você deixou cair do seu rosto, você chorou sozinho. Nenhuma dor que você sentiu de abandono, de desespero, de mágoa, você sentiu sozinho. Não existe essa separação. Eu e o Pai somos um. Quando é que vai cair essa ficha? Tudo que foi sentido por esse Deus, porque você é a própria emanação dele. Ok? Está lá escrito em Gênesis, e Deus soprou o seu próprio espírito na narina do homem. Tudo que te preenche, tudo que está te fazendo respirar, por exemplo, até agora, não sei quanto tempo que a gente teve de live aqui, uns 45 minutos. Quantas vezes você respirou? Quantas vezes você respirou até agora? Você tem como contar?
Não. Não é um milagre? É. Porque esse Espírito que foi soprado, que está escrito lá em Gênesis, é o Espírito de Deus em você. Ele está aí, criatura. Cada vez que você respira, cada vez que o sol nasce, cada vez que você tem a oportunidade de sentir tudo isso, cada vez que você tem a oportunidade de sentir dor, é o Espírito que propaga todos esses sentimentos. É o Espírito. O corpo não sente dor. Um corpo morto não sente dor nenhuma. É a própria experiência do Pai acontecendo através de você. Uhum. Certo? Agora aqui, ó. O propósito maior que você tem ao viver essa experiência aqui agora chamada vida, o propósito maior, tá? Vamos lá. Se tiver alguém aqui que não sabe qual que é o seu propósito de vida, não tem problema não. Eu tô te falando do propósito maior. Depois você procura saber qual que é o seu chamado, no livro também vai te falar. Mas o propósito maior de todos, é reconhecer o tempo todo o tempo, que o Criador está mais perto do que o ar que você respira. Esse é o propósito maior. Depois que você entendeu isso, aí você ensina isso para todo mundo, tá bom? Mas você precisa ter certeza absoluta. Então reconheça Deus em todos os seus caminhos. Tá aqui. Número 5. Todo o potencial dessa inteligência criadora que é Deus está Gente, presta atenção. Todo esse potencial desse Deus está encapsulado em você. Encapsulado, sabe cápsula? Então, em você. Você é uma cápsula poderosa. Todo esse potencial divino está dentro de você. E tudo que ocorrer com você, sendo aparentemente parecido com bom ou com ruim, está te levando à evolução. 6. Viver a vida é bem simples. Onde há vida, há movimento. Onde há movimento, há infinitas possibilidades. Todas essas possibilidades, todas. Deus tem infinitas possibilidades para você. E todas as possibilidades, se você quiser ouvir o que ele te fala, vai ser sempre para o seu sucesso. Sempre. Sempre. Eu falo isso, eu tenho vontade de chorar. 7 aqui, ó. Esse 7 é maravilhoso. Ó, presta atenção. 7. Ainda que pareça fantasmagórica, qualquer que seja a situação, não temas. Sou eu. Em 100% das vezes. Não temas. Por mais que pareça um fantasma sobre as águas na sua vida, o que está acontecendo com você hoje, não temas. Sou eu. 8. Não existe local onde você esteja que Deus não esteja com você. Apenas reconheça de uma vez por todas. Vamos até falar assim, pelo amor de Deus, reconheça Deus em todo lugar que você for. Certo? Agora aqui, ó. 9. Como todo esse potencial, esse reino de infinitas possibilidades está dentro de você, mais próximo do que você respira, e é através dessa consciência positiva ou negativa, una a ele ou separada dele, que você vai manifestar o seu melhor. Então busque cada vez mais entender que é um só. Não está lá em cima da nuvem, também está lá, mas está mais perto. Está em todos os lugares, em primeiro lugar encapsulado dentro de você. E aí o 10, aqui na verdade, que eu estou tirando um trecho do livro, tá? O 10 eu falo assim, então venha para o próximo capítulo para compreender esse eu que você não conhecia. Porque quando você reconhecer tudo isso, você vai conhecer um eu em você que vai te fazer transformar tudo que você quiser, amigo. Tudo! Eu falo para vocês tudo. Esse eu, quando você conhecer esse eu que você é, essa verdadeira identidade, ninguém te segura. Verdade. Lógico, que incrível. Quanto tempo que você se voltou para Deus? Você saiu do ateísmo e acabou abraçando os Foi valores? foi no ano do meu casamento, né, em 2016 para 2017. Ou seja, dos 27 até, porque assim, pensa, se tinha uma pessoa que era mais parecida com Tomé, essa pessoa era eu. Já falei que eu me pareço com o filho pródigo, me pareço com o Tomé, mas depois vem Zaqueu, tá? Depois aí vem Zaqueu. Aí eu tô fazendo isso 4 vezes mais do que eu não fiz a vida inteira.
É, Então porque tá tudo certo que eu tô pagando a minha dívida, certo? sim, você fala com Mas muita o que que maturidade acontece? espiritual. Muita Eu maturidade espiritual. fiquei, eu fiquei dos 27, amigo, de quando aconteceu isso, até os meus 32 anos, né? Foi 2000, não, 31 anos, só estudando. Li a Bíblia duas vezes. Li a Bíblia Tem duas cristão vezes. de 30 anos que não fez isso. Duas vezes. Essa daqui, ó, que foi uma coach minha madrinha de casamento, a Michelle, opa, essa daqui, que é a Bíblia Brasileira de Estudos. É uma Uhum. Bíblia muito fácil de entender. Em cada novo capítulo da Bíblia, em cada novo livro, ela traz isso. Para mim foi maravilhoso, porque eu sou muito cabeção, né? Muito racional. Então fala da geologia, do local, tem mapa. Aí eu comecei a ler a Bíblia, não para me espiritualizar. Eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria saber mais. Eu já tinha lido vários livros e eu estava em frente a uma Saraiva. Eu estava em frente a uma livraria Saraiva e ela já tinha me passado essa Bíblia. E a outra Bíblia, que é uma NVI, que foi essa que eu comprei na Saraiva, está no quarto do meu marido, porque a gente faz estudo todos os dias. Então tá lá, gente. Lá é o nosso local de oração, no escritório dele. E aí, o que que acontece? Eu estava numa Saraiva, já tinha recebido a Bíblia dela de presente e não tinha lido ainda. E aí, nessa que eu estava perto da Saraiva, ali no shopping São Bernardo Plaza, em 2016, veio assim, minha filha, desse jeito. Você já leu tanto livro? Por que que você não passa ali e compra uma Bíblia? Desse jeito. Ó. Aí eu brigando com Deus, mas desse jeito, foi assim. Aí eu olhei assim pro lado, como se eu estivesse falando sozinho, e falei, tá louco? Vou comprar a Bíblia pra quê? Ué, você já Lógico. leu Fazer uma tantas pergunta. Bíblias? Eu vou te interromper. Você quer continuar? Eu fecho essa daqui, a gente abre mais uma, ou você está com o tempo estourado? Fechou. Vamos É, lá, vamos porque lá. tá tão fluindo tão bem, né? Deixa eu só salvar essa. Tá bom? Já entra Vamos aqui de lá, novo. então vamos Tá lá. bom? Então aguarde, Beijo. pessoal. A gente vai voltar, tá? Só encerrar. Até já. Até já. Não tem jeito. Então, que é da Então, vontade de obrigado. Deus que eu fale desse Obrigado pela testemunho prorrogação. e da minha conversão, então eu vou falar, né? E aí, tá caindo umas fichas muito grandes, eu preciso pegar isso aqui, ó. Presta atenção nesse desenho, que depois eu vou mostrar. Eu vou contar primeiro, depois eu mostro o desenho, tá? Foi um desenho que eu fiz, tá? Espera um pouco. Esse desenho aqui, mas eu vou mostrar só depois, tá? E aí, o que que acontece? Falando agora da minha conversão, né? Falando quando eu saí de uma vida 100% racional, que eu achava que eu estava abalando as estruturas, que eu achava que eu estava acima dos céus e da terra, e quase acabei com a minha vida. O que que foi que aconteceu depois que mudou completamente o meu destino, né? Uhum. Para todos sempre, não só o meu destino, o destino de muitas pessoas que por conta dessa minha experiência com Deus também mudaram. Eu tenho vários relatos de pessoas que estavam afastadas e eu não quero falar aqui de igreja nem de religião não, Uhum. viu, gente? Inclusive eu vi aquela live que você fez com o Sheik e achei demais, eu vi na gravação. Então aqui a gente está falando da verdade. Hoje é o valor principal que eu levo, é o valor da verdade. Então, às vezes, eu posso falar uma coisa que vai ficar atravessado para você, às vezes pode ser que o que eu vou te falar vai te dar uma cutucada, uma magoada, mas eu não tô aqui para ser sua amiga, não. Eu tô aqui para falar a verdade. Por quê? Porque como eu estava falando de Zaqueu, quando você fica muito tempo vivendo na mentira e você tem as escamas caindo e você enxerga a verdade, você é a louca da verdade, você quer falar a verdade para todo mundo. Entendeu? E o que eu procuro fazer hoje é falar a verdade de um jeito leve, sem parecer uma coisa religiosa, mas que leve o amor, que leve essa leveza do jeito que a gente está conversando. Aí tá bom. Tava no shopping, que eu era daquelas, né? Hoje em dia eu só vou bem menos em shopping, mas eu era aquela materialista que ia no shopping quase todo dia, salto alto desse tamanho, passeando e tudo e tal. E eu já tinha ganhado essa Bíblia dessa minha amiga, que tinha feito até a formação, a primeira formação em coaching que eu fiz. Ela foi a nossa coach, né, a nossa professora, a Michelle Lopes. E aí, nunca tinha lido. Falei, Bíblia, essa crente aí, ela é legal pra caramba, ela é inteligente. E eu ainda ficava pensando, presta atenção, Daniel, uma mulher inteligente, uma mulher bacana, vai ser crente? Ah, eu não acredito. Ela podia ser perfeita. Mas vai ser crente? Não acredito. Aí depois, né? Eu dei os pontos depois na minha língua, tá? Eu tenho pontos aqui, porque eu cortei e depois tive que dar os pontos na minha própria língua. Apaguei com a minha própria língua.
E aí, nesse dia, eu tava lá, eu falei pra ela, Michelle, você deve ter ajoelhado muito, minha filha, porque, nossa, foi forte o negócio. E aí eu tava lá no shopping e tal, e veio, mas assim, audível, não foi gemido inexprimível igual aquela vez na sacada, não, tá? Veio assim, minha filha, desse jeito. Por que você não compra uma Bíblia? Eu tava chegando na Saraiva, do lado esquerdo do corredor do shopping, assim. Aí eu parecia que era uma pessoa, eu falei, tá louco? Falei desse jeito. Quem me viu aquele dia em 2016, nossa, quase chamaram o guarda pra mim, porque não é possível. Porque eu fiz isso aqui, ó. Tá louco? Como assim Bíblia? Eu vou ler Bíblia pra quê? Ué, você já leu tanto livro? Lê. Tem coisa da história lá. Olha lá, veio Jesus pra mim, falando que tinha coisa da história lá, que tinha coisa histórica e tal. Aí eu falei, bom, é verdade, né? Eu já li um monte de livro. Sentei não, cheguei na Saraiva, falei com o menino, mas pensa, parecia que eu ia comprar droga. Parecia, eu nunca comprei droga, tá, gente? Não tenho nada contra ninguém que, né, que usa droga, entendeu? Cada um sabe da sua vida, mas eu nunca usei, tá bom? Mas parecia que eu tava indo comprar droga, porque eu cheguei meio assim, sabe? Eu olhei e falei assim, tem Bíblia aí? Oi? Você tem Bíblia aí? É, eu quero uma Bíblia, eu nunca li uma Bíblia, eu quero uma Bíblia fácil, que seja de fácil atendimento, e o vendedor era Uhum. crente. Ah, Aí ele tá. abriu um sorriso, assim. Cabelo Black Power, menino do cabelo Black Power, parecia garoto de propaganda. Ele falou: ah, eu tenho. E ele tinha óculos, então o óculos dele parecia que o olhão dele estava maior ainda. Ele olhando para mim, falando assim: não, eu tenho uma Bíblia que é maravilhosa aqui para você, que ela é uma Bíblia NTLH. Ela fala com você igual, mas assim, o vendedor. Não era gente, não. Foi um anjo que foi colocado naquele dia na Saraiva. Porque, inclusive, eu não me lembro de ter visto mais esse menino lá, tá? Pois é. Só para você ter uma noção. Aí ele falou, não, porque tem essa daqui, NTLH, ela vai falar com você, assim, parecendo que é na linguagem de hoje e tal. Eu falei, tá, então me dá. Desse jeito, assim, tá? Então me dá. Uhum. E aí, tipo, Deus falando comigo isso, né? Jesus falando comigo isso, compra e tal. Aí eu falei, eu pegando aquela Bíblia, assim, parecia que eu tava pegando um pacote de droga, assim, eu não tô acreditando, não tô acreditando. Aí eu sentei, porque na Saraiva ali do shopping, desse shopping que eu tô falando aqui de São Bernardo, tem uns, acho que em todas as Saraivas, né? Tem uns sofás, tem um lugar assim que Sim, você já sim. pode sentar lá. E aí eu sentei. No que eu sentei, Daniel, eu abri no livro qual? De Gênesis, né? Que é o primeiro. Aquela Uhum. pessoa que vai ler a Bíblia de uma maneira linear. Tem muitas Sim. pessoas que começam a ler a Bíblia pelo Evangelho de João e tal, mas no meu caso, não. Eu fui ler linear, como eu pego qualquer livro. Eu tenho esse, por exemplo, que fala sobre frequência vibracional. Você pega desde o começo e vai até o fim. Eu falei, se eu for ler um Uhum. livro, tem que ser igualzinho do jeito que eu li os outros, né? E aí estava escrito assim, que tem até essa explicação, que é o que eu falo do Big Bang com Gênesis, que é tudo a mesma coisa e o povo começou a criar inimizade entre os dois. Uhum. E aí estava lá, a criação do mundo, né? No livro de Gênesis. E aí estava escrito, no início era tudo sem forma, escuro e vazio, mas o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Estava pairando sobre alguma coisa, ou seja, já existia uma coisa ali antes de ser manifesta as outras. E é isso que, por exemplo, se você for pesquisar um cientista maravilhoso que eu gosto muito, que é o Marcelo Gleiser, Ah, sim. quando ele explica, maravilhoso, quando ele Maravilhoso. Tem um livro explica, dele também. pois é, quando ele explica da criação, né, da questão da astrofisiologia, como é que funciona, gente, para poder promover vida em um planeta? Primeira coisa que você já precisa ter um campo e nesse campo precisa haver condições, ok? Então, antes da condição do solvente, que vai fazer a liga com aquilo que já existia, que no nosso caso é a água, então no planeta Terra a gente tem o solvente, que tem mutações que acontecem junto com isso que está no campo que já existia, e aí promove a vida, certo? E aí você tem outras condições, você precisa estar não muito perto nem muito longe do Sol, que é o que acontece com o planeta Terra, mas para promover vida
tem que acontecer algo que já existia, tem ali uma substância que já existia, que casa, que preenche, que desenvolve ali alguma coisa no solvente, ok? Agora olha Gênesis de novo. Aí naquela hora eu já me converti, meio que eu já me converti, vai, meio. Já deu glória a Deus, aleluia. Gente, eu demorei tanto para ler essa Bíblia que eu achei que fosse a maior balela. E tá falando tudo que eu já estudei em outros livros. Não, peraí, eu vou ler mais. Aí, de novo, no início era tudo sem forma, escuro e vazio. Ok, se é uma coisa escura, sem forma e vazio, não significa que não existe. Já está falando, era escuro, então já existia. Era sem forma, estava dando a forma. E era vazio, ou seja, não tinha nada manifestado, mas já era o tempo todo, infinitamente, já era. Porque vem gente hoje em dia, e eu fazia essa pergunta, que eu era até, mas se Deus existe, quem é que criou Deus? O povo vem me encher o saco, até hoje eu já bato essas duas, Big Bang e Gênesis. Então ninguém falou que Deus foi criado por alguma coisa, ele sempre foi, porque ele é infinito, é vida infinita. Então ele já existia num outro grau, ele já existia numa outra aparência, tá escrito lá, escuro, sem forma e vazio. E estava pairando, estava flutuando, certo? Então era uma energia leve, de partículas invisíveis. E é o que o bóson de Higgs fala, uma estrela não, uma bola condensada de energia que já existia, escura, com toda a energia que continha todas as coisas, e aí entrou em contato com esse solvente, que no caso do planeta Terra era o solvente água, e emanou e foi dado a luz e foi dado todas as coisas que existiam, certo? Então, quando eu vi isso, eu falei, não. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a face das águas. E aí Deus diz que se faça luz e houve luz. Eu já tinha pesquisado, já sabia sobre os quarks e os bósons de Higgs, e eu já sabia que são as menores partículas que são vibração. E voz é vibração. Exatamente. Voz, palavra, é vibração. Verbo. Aí, meu amigo, eu comecei a ler tudo. Aí eu comecei a ler o Velho Testamento. Quando chegou no Novo Testamento, eu já tinha ficado encantada com algumas coisas, já tinha percebido, né? Porque eu já trabalhava com a mente humana, já tinha percebido vários problemas, né, de neurose. Se a gente for ver, por exemplo, a história de Isaías, né, que foi um profeta maravilhoso, mas ele tinha muitas neuroses dentro de si, Jó também. Então, eu fui gostando porque eu fui lendo a Bíblia, vendo a mente das pessoas. Mas a palavra de Deus vai e não volta vazia, né? Então, quando eu vi as histórias mudando, um menininho desse tamanho derrotando um outro grande e tal, e aí tudo corroborando com o que eu já tinha aprendido, princípio da dupla fenda, ou seja, quem cria a realidade é o observador. Então, no momento que Davi colocou na cabeça dele que a única possibilidade era a possibilidade de vencer Golias, acabou. Então, aquilo era dupla fenda, né? Era o princípio que eu já tinha aprendido falado de uma maneira diferente. Aí eu falei, Deus, o negócio é o seguinte. Na verdade, Deus não, falei logo para Jesus. Eu falei, eu já sei que você está contido desde Gênesis, eu já entendi aquela parte do façamos o homem, você estava lá, eu já estou entendendo. E você está até o Apocalipse. Só que eu quero saber onde é que isso vai dar. Porque eu não quero chegar lá no Apocalipse, terminar lá, ver os cavaleiros, tudo, e aí? Entendeu? Eu quero sentir o que é isso. Se o povo fala que você é o Deus vivo, que você não está morto, então vamos fazer um trato. Isso eu estava no Evangelho de Marcos. Estava lá no Evangelho de Marcos, lendo um capítulo não, algumas páginas por dia, e uma meia hora, 40 minutos por dia de leitura, e aí eu cheguei para ele, aquela crença errônea, né? Eu cheguei para ele e falei, Jesus, olhando para cima, sendo que Jesus está aqui dentro. Essa cristidade, esse Cristo interno está aqui. É que na maioria das pessoas, da humanidade que está enxergando não através das aparências, esse Cristo ainda está enterrado no túmulo. Então você é a pessoa que precisa empurrar a pedra para esse Cristo sair, entendeu? Vem comigo. Aí eu lá conversando com Jesus, olhando para cima e falando assim, ó, o negócio é o seguinte, cara. O pessoal fala que você é o Deus vivo, essas crentaiadas chatas falam que você é o Deus vivo, eu não estou aguentando mais isso, eu estou lendo isso daqui.
Tô lendo a minha Bíblia quietinha, sozinho, o povo já tá achando que eu virei crente, me chamando para ir para a igreja. Eu não vou ir para a igreja, tá? Eu quero que você me conta aqui quem é você. Eu vou fazer o seguinte, como Gênesis teve a criação da vida em 7 dias, eu falei desse jeito, amigo. Eu vou te dar 7 dias. Beleza? Eu fiz isso aqui que eu tô falando com vocês, a minha conversa com Jesus é desse jeito assim, tá? É nesse nível. Aí eu peguei e falei assim, beleza, cara. Então, ó, tô começando aqui, vou largar o Evangelho de Marcos, vou voltar para Gênesis, certo? Vou voltar aqui para Gênesis. Você vê que é tudo, a minha Bíblia ela é toda marcada, toda bagunçada. Aí vou voltar para Gênesis, daqui 7 dias nós conversa. Mas você tem que se manifestar na minha vida em 7 dias, porque senão eu vou voltar a ser ateia, vou voltar a falar que você é um banana, porque eu falava que Jesus era um banana. Falava, porque não, ele é o filho do Deus. Por que ele não desceu daquela cruz? Eu falava, gente, a ignorância faz a gente falar isso. Vou fazer o quê? Eu não sou, eu já sei que eu fui perdoado, que tá tudo certo. Que essa ignorância não somou tempo nenhum, não foi um nada, né? Foi nada para Deus. Mas aí comecei a ler de novo, e no princípio tudo era. Que foi a segunda vez que eu li, né? Aliás, eu preciso corrigir. Eu li uma vez e meia, porque eu fui até Marcos, não terminei. Aí voltei de Gênesis, aí sim foi até o final. Então, por exemplo, os livros depois do livro de Marcos eu só li uma vez, tá? E às vezes que a gente vai consultar. E aí o que acontece? Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia eu já lendo assim, falando, Jesus, isso aí é uma conversa, sei lá, viu? Vamos lá. Quarto dia, nada. No quinto dia, no banho, no chuveiro, cara, você não vai aparecer, não? Tô aqui perdendo meu tempo, lendo mais uma vez a mesma história. Eu quero saber. E nesse dia, meu amigo, o meu marido tinha ido pescar. Vai vendo os arquétipos, vai vendo o preparo. Ele ia pescar, ficava um final de semana com um amigo dele, que é nosso padrinho de casamento também, o Marcelo. E aí ele foi pescar. Amor, vou pescar. Passava o final de semana lá na praia, então eu tava sozinha em casa esses dias, né? E aí, terminei de tomar banho e tal, quinto dia, nada. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Já tá acabando, vai ter o sexto dia, o sétimo dia. Se nada acontecer, pelo menos eu tentei, né? A minha parte eu fiz. Por isso que eu tô te falando que você tem que empurrar a pedra. Se você não empurrar a pedra, esse Cristo não sai de você, tá? Aí, quinto dia, tal, já tarde da noite, tava assistindo um negocinho no Netflix, na televisão do quarto. Eu falei, quer saber, vou dormir. E no que eu fui dormir, beleza, normal, mulheres, quem aqui é a garota do xixi de madrugada? Porque eu sou a garota do xixi. Toda madrugada eu tenho que levantar religiosamente com a bexiga estourando de vontade de fazer xixi. 1h35 da manhã, não era mais ou menos não, porque foi 1h35 da manhã. Aí eu fui fazer meu xixizão, já incomodada, batendo assim na parede, nas coisas e tal. Fui fazer meu xixi, sentei lá, aquela coisa gostosa, melhor, né? Uma das melhores sensações que existem. E aí, na hora que eu nem lavei a mão, gente, nem lavei a mão, já coloquei a calcinha, tudo no lugar, fui voltando. A minha cama, ela tem o meu quarto, ele tem a minha cama aqui, atravessado, um espacinho pequeno para eu passar, porque o meu quarto é comprido, mas ele é estreito. E bem na minha frente tem a janela, certo? Bem na minha frente tem a janela. Quando eu fui tateando tudo, a janela fechada, veio uma luz que nem o sol mais brilhante, nem a coisa mais brilhante que eu já vi na minha vida foi tão brilhante como aquela luz que entrou pela minha janela fechada. Eu não entendi, eu só caí. Pum! Caí do lado. Aquela luz veio assim, ó, pá! Veio, aquela luz me abraçou, me pegou assim, ó, pá! E naquilo eu caí do lado assim. Quem aqui já foi pra balada? Mulherada também deve saber. Eu tô pegando no pé só das mulheres aí, mas vocês já sabem. Você vai pra uma balada assim, tá aquela música bem alta, e quando você sai da balada, a única coisa que você ouve é assim, ó, tuim, sabe? Você tá num barulho bem grande, aí você entra no carro pra ir embora da balada, e aí fica aquele tuim. Eu tava deitado assim, e só vinha aquele tuim. E é aquele mesmo gemido inexprimível lá do parapeito falou, sou eu. E daquele dia em diante eu nunca mais parei.
Daquele dia em diante eu decidi qual ia ser o rumo da minha vida. Eu fiz esse desenho aqui naquele dia, tá? Que foi esse desenho aqui. Então, isso aqui é uma cópia, porque o meu tá guardado. Eu tenho um mural de visualizações. Então, na época, eu tinha cabelo comprido. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou até desligar aqui, pronto. Ó, eu fiz esse desenho, Ah, que tá era dando a para única ver, sim. maneira que eu poderia. Hã? Tá dando para ver, sim. Era a única maneira que eu poderia exprimir aquilo que eu estava sentindo. Eu não consigo exprimir para vocês, a não ser por esse desenho, porque não tinha como. Então, aqui no fundo, eu não sei se vocês percebem, eu tenho um ringue, certo? Era a minha vida depois. Era a minha vida antes, desculpa. Porque eu estava na frente aqui. Era um ringue, ou seja, uma vida de luta. Lá atrás está o topo do mundo. E eu tô dentro desse ringue agora, mas eu não tô lutando com ninguém. Eu tenho um espectador aqui que está me aplaudindo e querendo ver sempre a minha vitória. E Hum. nesse dia eu recebi o Espírito Santo. Dessa maneira, dentro do meu quarto, porque eu pedi. E tem um versículo que fala sobre isso, né, amigo? Se a gente pedir, se a gente buscar, a gente vai encontrar. Sim. E desde esse momento, então, desde esse dia, eu nunca mais parei. Eu ressignifiquei completamente a minha vida. Eu entendi o porquê todas as coisas tinham acontecido anteriormente, inclusive esse vale que aconteceu. Era tudo um preparo, não tinha como ser de um jeito diferente. Um mês depois, prometo para vocês que eu coloco nos stories, porque tá no meu celular, eu estou usando o celular agora. Eu estava me batizando. Aí você imagina, olha a treta, Daniel, olha a treta. Meu tio crente, pastor de igreja batista lá de Araçatuba. Ele tem uma igrejinha pequenininha do lado do terreno da casa dele. Aí, imagina, né? Aquela sobrinha, ovelha negra da É família, que ovelha era negra, toda não tem que ser. inteligente. Não, e aí aquela uma, presta Ah, atenção, aquela uma que não queria nem saber de Deus. Eu falei na cara dele, tio, mas Jesus não era bom, não, que ele era bananão. Para ele mostrar que ele era o filho de Deus, ele tinha que sair, fazer um milagre naquela cruz. Olha a ignorância. E aí você imagina, eu ligando, vou até fazer, né? Eu já fiz teatro, então eu sempre tenho que dar uma encenadinha. Aí mandei um WhatsApp, tio, posso te ligar? Mas a ansiedade era tanto, eu queria resolver tanto, por isso que eu falo que eu fui Zaqueu. Porque a hora que Jesus veio jantar comigo, a janta foi meio tarde, 1h35 da manhã, mas foi uma janta espiritual, tá? Mas na Bíblia fala que quando Jesus foi comer na casa de Zaqueu, foi jantar na casa de Zaqueu, Zaqueu perguntou para ele: se teve alguma coisa que eu fiz de errado, se teve alguém que eu roubei, que eu fiz mal, só me avisa, porque eu devolvo tudo, certo? Eu devolvo 4 vezes mais. E aí, naquele momento, Jesus entendeu, né, que ele tinha desperto para aquela consciência una ao Pai também. uhum. Então, como eu já tinha perdido muito tempo, no outro dia de manhã, acho que não era nem 7 horas da manhã, e o bom é que meu tio acorda cedo, que ele já manda os devocionais todos, né, para todas as listas de transmissão dele. Aí eu falei, tio, posso te mandar, posso te ligar no WhatsApp? Ele nem visualizou. Eu falei, não, eu já vou ligar. Ele, oi, tio, tudo bem? Ele, por que você tá me ligando agora? Não, tio, peraí, calma, tá tudo certo. Tio, deixa eu te falar uma coisa. Semana que vem eu tô pensando em ir para Araçatuba. E aí meu tio do outro lado, tá, e daí? Porque eu sempre ia para Araçatuba e nem ia visitar ele, né? Porque ele era um Uhum. tio crente, toda vez ele queria fazer, né, eu entregar minha vida para Jesus. Aí eu, tio, então, tô indo para Araçatuba, eu quero saber, olha isso, eu quero saber se por esses dias na sua igreja você está fazendo batismo, porque ele faz batismo no fundo do quintal da casa dele, que ele tem uma piscininha, né? Você está Uhum. fazendo batismo, ele. Ah, eu tenho esse final de semana, inclusive, o André, o seu primo, vai ser batizado. Você tem. Olha a cabeça do meu tio. Homem de pouca fé, né? Orou tanto nesse dia, ele nem despertou. Aí ele, por quê? Você tem alguma colega sua que você quer mandar aqui e tal? Eu falei, então, tio, é porque essa noite, desse jeito, essa noite eu tive uma experiência com Deus e eu era ateia até então, tá? Uhum. Aí, essa noite eu tive uma experiência com Deus, veio um clarão na minha janela, eu acho que eu recebi o Espírito Santo e eu quero batizar. Oi! O quê? O que você tá falando? E ele chorava, ai, porque eu orei a vida inteira. Eu orei, eu jejuei, eu ajoelhei, eu fiz campanha, tudo, e Deus é maravilhoso.
E uma semana depois estava eu lá com aquela bata branca bem linda e vivendo isso aqui, né? Esse desenho de verdade. Tremendo. E aí, Maravilhoso. aí eu fiquei insuportável, amigo. Insuportável. Aí imagina, pro meu marido, tá? Meu marido na época, ele, enfim, a família dele é espírita e tal, mas ele nem praticava nem nada. Inclusive, o meu marido, quando a gente começou a namorar, ele chegava na nossa casa, gente, eu não tô mentindo, não. Ele chegava tão carregado na nossa casa que até os talheres, eu tenho na minha cozinha até hoje aquela barra de aço que tá cheia de talheres, a tesoura mexia, os negócios caía, batia a porta. Era nesse nível quando ele era meu namorado, certo? E aí ele já morando comigo, que ele morava comigo com 2 meses de casado, ele morando comigo, um dia ele vê a mulher dele toda racional, e outro dia ele chega em casa dessa pescaria, porque ele foi pescar, certo? Só que quem pescou fui eu. Quem pescou fui eu. Olha a treta. Ele chegando em casa e eu tava no louvor. A música que eu mais cantava era uma música. Como é que era? Foi até uma seguidora minha, quando eu falei que me mandou essa música, acho que é da Fernanda Brum, aquela faz estremecer Uhum. tudo em mim. Depois eu coloco para vocês lá nos stories. Ó, a tua glória faz com que eu voe mais e tal. Então, ele chegou em casa, a mulher dele fazendo faxina na casa, ouvindo louvor. Ele falou: Meu Deus, eu cheguei na casa errada. Aí, como eu estava totalmente abastecida desse, eu queria falar para todo mundo, eu queria gritar, abrir a janela e falar: Gente, Deus existe! E Ai, ai. aí, não, louco, desse jeito, foi nessa pegada, nessa intensidade. Aí ele quase largou de mim. Aí eu cheguei em Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos, né? E eu não tinha só mais uma leitura agora de geologia, de história, eu tinha que acreditar naquilo, porque tinha acontecido. Ah, meu amigo. E quando esse homem saía, quando esse homem ia tomar banho, quando ele ia trabalhar, eu batia nas paredes assim, porque essa casa é a casa de Deus, e meu marido vai ser um homem de Deus, e o meu marido, ele vai falar para muitos homens, e o meu marido vai falar das coisas de Deus, e eu declaro isso, e não sei o quê, profetizando para esses ossos começar a mexer. Deixa eu ver Uhum. se ele está aqui, vamos lá, se de repente, eu não sei se ele está aqui, se ele tiver, ele conta para vocês, cadê ele? Não sei se ele tá aqui, acho que ele tá. Tá aqui, tá aqui. Aí eu comecei, aqui ó, meu maridão. Aí eu comecei a Olá, tudo profetizar. bem? Como que foi quando você chegou em casa da pescaria e você encontrou uma mulher totalmente apaixonada por Jesus e crente? Como é que foi? Você passou a me amar mais ou você queria separar de mim? Queria separar. Ó, sinceridade. E o que aconteceu depois? O que aconteceu com você? Aí eu fui transformado, né? Aí até eu encontrei Jesus. Ótimo. E hoje ele tem aqui, ó, presta atenção, Ah, gente. Hoje ele tem aqui no quarto dele, ele caiu em prantos, porque esse quadro que eu vou mostrar para vocês agora, vocês dão até um print, tá? Esse quadro que eu vou mostrar para vocês agora ficava no meu quarto. E aí quando ele leu isso aqui, ele entendeu que não tá no controle dele, que não tá no que ele quer, não tá no que ele pensa. Quando ele leu isso aqui, qual foi a sensação, amor? Você consegue descrever? Não, Quando você viu essa passagem aqui, o que foi? É assim, pega até hoje, quando você lembra? com certeza. Olha lá, palavra tem a poder. gente chora. Sim. Porque aí, ó, lê isso aqui junto comigo, ó. Lê comigo aqui, Daniel, com essa sua voz maravilhosa de locutor. É que tem comentário na frente, eu não não consigo entender. Então vamos lá, ó. Pois Deus está agindo sempre em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações. Filipenses 2:13. Isso mesmo. Não se trata de você, daquilo que você acha que é certo ou errado, daquilo que você quer. Existe um governo. E o rabo do meu gato, ó o meu gato aqui. Ah, que lindo! Aqui, ó. Que É o fofinho, Wilson. uma panterinha. É bem Que graça. gostoso. Um E tigrinho. aí, deixa eu deixar meu marido aqui, que eu já deixei ele chorando, pra vocês entenderem que foi tudo verdade, gente. Foi Não, nesse sim. nível, Uma nessa coisa loucura que tudo impactante, a aconteceu. gente lembrou, chora mesmo.
Então, eu achei que eu ia falar do meu testemunho. Eu acho que eu nunca falei assim tão abertamente do meu testemunho. Eu só falava nos stories e tal, e Deus escolheu hoje. Então tá tudo Pois é, certo, a né? gente foi indo, já estamos na segunda live, tá tremendo. Pô, muito 10. E eu acho que foi Pois isso, é. amigo. Aí você se converte, mas você acabou encontrando, talvez com muitas pessoas que se convertem, pessoas no meio da igreja não convertidas, é o cristão sem Cristo. Né? Qual foi o impacto disso na sua vida? Você veio com tanta, né, alegria, explosão, amor, fé, de repente você bate com um É cristão sem Cristo, verdadeiro. está dentro da igreja, um religioso. E ainda essas pessoas Sim, são tóxicas, ainda só falam coisa do mal para você. sim. Eu vou falar a verdade. Eu comecei a frequentar uma igreja na época, que não vem ao caso falar nomes nem nada, Uhum. mas em primeiro lugar, eu fui bater boca com Jesus. Mas é claro, eu fui, o que é isso? O que está acontecendo? E aí essa aceitação e esse amor, né, que excede todo o nosso entendimento, que é um amor incondicional. E aí foi quando Jesus falou comigo: se eu tive paciência de te esperar todo esse tempo, você não pode ter paciência para esperar o tempo dos outros, porque o templo erguido com as mãos, que não é desse templo que Jesus nos ensinou, ele falou de um templo não erguido com as mãos, né? Não feito com as mãos. Uhum. Lá dentro desse templo, do templo erguido com as mãos, chamado igreja, né, que leva as pessoas para a religião e não para ser cristão, para ter esse Cristo, para ter movimentado a pedra e deixar esse Cristo sair, ressurgir, esse consolador que vai ficar com você até o final dos tempos. Elas estão lá justamente porque elas estão precisando mais do que muitas vezes um ateu, uma pessoa que está do lado de fora. Porque, gente, ser ateu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ser ateu não é você querer o mal de ninguém, não. Eu sempre fiz caridade, desde quando eu era pequenininha, sempre fui em orfanato, sempre ajudei, sempre tive muito amor dentro de mim, mas era um amor humano. Era aquele amor que quando a pessoa que você ama faz uma coisa legal, você ama mais, e quando a pessoa erra com você, você quer mandar pro inferno, entendeu? Exatamente, mesmo Mas sendo não ateu. tinha esse mísero amor dentro de mim. Então, eu Uhum. sempre fui uma menina muito boa, como eu falei, uma criança que nunca deu trabalho. Sempre fui uma pessoa exemplar, sabe? Sempre estudei muito. Então, não tem nada errado na vida humana de quem não acredita em Deus. Inclusive, você que está assistindo essa live, se você não acredita em Deus, está tudo certo, cara. Só vem conversar comigo depois que eu te mostro o livro de ciência que comprova a existência de Deus, beleza? Mas tá tudo certo, ninguém vai te enfiar Jesus goela abaixo porque não fizeram isso comigo, não cola. Só que eu passei num segundo estágio, então, Daniel, ter essa paciência, ter essa aceitação. Sabe aquela história que Jesus, depois de ter sido dilacerado, depois de já ter sido crucificado, porque estava na profecia, né, mas injustamente, porque ele nunca teve um pecado, e que no momento que ele pediu algo para beber, só fizeram uma chacota maior, né, e não deram nem esse mínimo de dignidade para Uhum. ele. Ele olhou assim para o alto, e é para o alto da sua própria consciência, ele disse: Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que está fazendo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter isso com a gente, porque não é porque você também vira cristão que você não xinga mais, que você não cai mais. Lógico que cai. Cai todo dia. Faz porcaria todo dia. E naquele momento você precisa lembrar dessa fala: Pai, perdoa. Me perdoa se eu fiz alguma coisa de errado. Se eu fiz alguma coisa de errado, não foi intencional, é só porque eu aprendi assim. E me mostra então o teu reino. A única coisa que eu peço, as duas únicas coisas que eu peço em oração para Deus, que não é um pedir, sabe? É a questão do reconhecimento, em primeiro lugar: Pai, no dia de hoje, coloca na minha consciência todas as pessoas que precisarem saber mais de ti, de alguma maneira. Coloca. Me deixa sabendo, certo? De qualquer pessoa que precise conhecer mais dessa verdade. Só isso. E em segundo lugar, eu falo: Pai, me mostra um pouquinho mais do teu reino. Ele é legal pra caramba, gente. Vocês não têm noção como é legal pra caramba o reino de Deus. É muito. Nossa! Se eu pensa no termo viajar na maionese, faz isso vezes 10. É o reino de Deus. É É bem viajar isso. na maionese vezes 10. Então, todo dia eu sempre peço: Pai, mostra mais um pouquinho do seu reino.
Mostre mais um pouquinho do seu reino. É só as duas coisas que eu peço. Mas realmente tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com você, se perdoar todos os dias, né? O 70 vezes 7 começa com você, não é com os Uhum. outros. E depois é só ir pra galera. Vai ter os receptivos, né? Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Aí a gente Verdade. pega quem estava receptivo, quem estava. Tô pegando meu carregador aqui, amigo, que é tanta energia Hum. que até balou as estruturas aqui. Pronto. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter paciência, porque esse é o amor incondicional, é ter Sim. essa paz de que, ó, tem até um negócio que eu gosto muito. Eu tenho uma janela de visualizações aqui que eu vejo todos os dias. Ó. E aí eu gosto muito, muito, muito dessa. Ó, isso aqui eu falo todos os dias. Obrigada, Pai, sobre mim está a tua graça. Eu tenho aqui algumas coisas que eu gosto de realizar, mas esse versículo eu gosto muito, que é Mateus 21, 22, Isaías 26, 3. Aqui eu trago a presença de um buraco negro, porque eu começo a imaginar como toda a matéria começou. Aqui eu tenho a galáxia de Hélix, né? A nebulosa Hélix, que é o olho de Deus, tido como olho de Deus. Então eu trago todo esse... Tudo que eu posso, humanamente falando, lembrar de Deus. Mas o que eu gosto mais é isso aqui, ó. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Todos! Na palavra não está falando quase todos. Está falando todos. Isso aqui é uma promessa, gente. Você tem que entender isso aqui, ó. Todos profetizarão, terão visões e sonhos. E aí, quando eu leio isso aqui, Daniel, eu fico de boa com os religiosos. Uhum. Entendeu? Eu fico tranquila. Vai ter um tempo, tá tudo certo. Tá falando aí que todos profetizarão, todos terão visões e sonhos. Então não é quase todos. Deus inclui todo mundo. E é só Exato. questão de tempo. Exato. Mas assim, você como neuropsicóloga, né? Se alguém te procura e foi muito ferido pela igreja, pessoas às vezes são humilhadas pela igreja, são rejeitadas pela igreja que deveria acolher. Então eu digo aí, desde os homoafetivos, às vezes porque a pessoa é obesa, ela é maltratada, ou porque é pobre, ou pela raça, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas muito machucadas por aquele sistema que deveria acolher. A igreja deveria ser um celeiro de amor. E quando isso Sim. não ocorre, né, essas pessoas ficam muito machucadas. As palavras destroem pessoas, né? É o que eu Como mais seria esse tenho. trabalho de reconstrução à luz disso que você tem aprendido? Siga o passo a passo de Jesus. Em primeiro lugar, não vos oponhais ao mal. Porque o mal não é só um mal que alguém está te fazendo mal. O mal é qualquer percepção que qualquer pessoa tenha que seja diferente de amor. Então, tristeza é mal, escassez é mal, tudo que for diferente de amor é mal, certo? Uhum. Então, quando a pessoa vem já armada, certo? E eu percebo que isso é um mal, porque não é amor, e ela recebeu esse mal, então ela está cheia de algo que colocaram nela e ela precisa Isso. falar para você. Eu aplico o primeiro passo que Jesus falou, certo? Se te fizerem andar 1 milha, ande com ele 2. Então a pessoa chega para mim nas sessões falando, olha, eu fui ferido, fui machucado, aconteceu isso, hoje eu estou fora da igreja, não quero falar de Deus, não me venha misturar religião e nada disso. Você está certo. Você está certo. Fala mais, não, você está certo, eu concordo com você, você está certo. E aí eu tô dando um abraço, é igual sucuri, né? A sucuri ela vai Uhum. devagarinho, 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 a hora que a presa vela já tá ali amarrada. Então eu começo assim, não, você está certo. Porque é princípio, é lei, né? Não é só um princípio, também é uma lei de como a gente deve agir. Não vos oponhais ao mal. Então eu nunca vou me opor ao mal. Porque se eu me oponho a esse mal, ele cresce. E dentro de mim só permeia o amor. É isso que eu busco todos os dias. É isso que aconteceu desde quando eu rolei a minha pedra para que o Cristo saísse do túmulo. Entendeu? Uhum. Então é só nesse princípio e nessa lei que o negócio começa. Tem uma outra coisa que diz assim, quando o negócio é mais pesado, né? Se te tirarem a tua capa, dê para ele também a tua túnica. Então, quanto mais a pessoa vem revoltada, que eu percebo que ela só ainda está com escamas nos olhos, então o que eu mais vou fazer é apoiar. Aí, você tem raiva, quer xingar? Então xinga. Fala Você lá o faz um nome da trabalho de pessoa. escuta, né? Para a pessoa Exato. esvaziar, drenar aquele abscesso da alma, né?
Agora tem uma coisa que me veio assim. Isso, gente, é milagroso, tá? Sabe por que que Jesus, ele chegava, em qualquer lugar que ele chegava, e ele saía curando todo mundo? Porque ele nunca viu pessoas. Você precisa entender uma coisa que é mais profundo do que aquilo que vocês acham que vocês já aprenderam na igreja. Quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, ele não está fazendo uma conexão vertical. Ele não está falando eu e o Criador somos um. Não, eu e o Pai. O Pai está no Filho. Ele falou isso. Quem vê o Filho vê também o Pai. Ele falou isso quando chegaram no meio da palestra dele, no meio de um negócio que ele estava conversando com a galera. Chegaram para ele e falaram assim: Jesus, o negócio é o seguinte, sua mãe chegou, deve estar na TPM, deve estar naqueles dias, tá com seus irmãos lá querendo falar com você. E aí ele olhou para um lado, para o outro, e falou assim: minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai, qual é a vontade do meu pai? O amor. O amor. O amor. Então, todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão e minha mãe. Então, quando ele chegou para o leproso, ele não via aquela condição errônea. Porque o leproso, gente, qualquer doença, isso a gente vê em livros de psicologia, qualquer doença, 100% das doenças são criadas através da destruição de pensamentos e de sentimentos. Não existe doença que tenha vindo do nada. Ah, mas e genético? Beleza, tá no seu DNA porque o seu DNA foi adulterado, porque sua avó pensava besteira, aí ela teve câncer, aí adulterou o DNA dela, aí essa adulteração veio para sua mãe e veio para você, mas em algum lugar teve um pensamento e um sentimento negativo. Por isso que corroborou com esse câncer. Então não tem nenhuma doença que não tenha vindo dos pensamentos e sentimentos. Então quando Jesus via o leproso, ele traduzia. Ele nunca viu um leproso. Ele nunca viu uma prostituta. Ele nunca viu uma mulher com rastros sujos de sangue. Ele nunca viu um ladrão. Ele sempre via o pai. Ele via o filho e o pai no filho. Então, todo o véu das aparências eram completamente dissolvidos. Uhum. Por isso é que ele chegava e ele perguntava: você quer ser curado? O sim da pessoa era o suficiente para ele entender que o pai estava lá dentro, desesperado para dar a vitória. Porque é isso que Deus está dentro de você. Deus está desesperado aí dentro para dar a vitória. Só que você precisa querer. Entendeu? Uhum. Então, quando ele chegava, ele fitava, ele olhava lá o paralítico, deitadão, paraliticão, deitadão lá. Aí ele olhava: pai, você tá aí, né? O jeito dele perguntar: pai, você tá aí? Era assim: você quer ser curado? Aí o paralítico falava assim. Ele: Uhum. ih, não é eu que meu pai, acabou. Anda, filho, o que te impede? Levanta e anda, bora, 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 bora. Entendeu? Então, a gente sempre tem que olhar para a pessoa que está dando trabalho para a gente, que está irritando a gente. Anote isso aí no seu caderno. Aquela pessoa que mais te irrita é só um Cristo se debatendo dentro do túmulo, esperando para alguém rolar a pedra. Quem vai ter que rolar a pedra daquela pessoa insuportável na sua vida é ela. Mas você tem que chamar pelo nome. Então, quando você chama aquela pessoa de insuportável, você não está chamando pelo nome. Quando você chamar aquela pessoa pelo nome, aquela pessoa pode estar fedendo de podridão, de morte. Mas ela vai levantar. A gente tem que ter só paciência e fazer igualzinho Jesus fazia. Olha para o outro. Pode ser uma pessoa insuportável. Eu não vou olhar para aquela aparência. Eu vou entender que se ela está respirando, isso é óbvio, tá, gente? Se aquela pessoa está respirando, o Ruá, o Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas, está lá dentro dela. É Deus que está lá dentro. Então eu chamo esse Deus para fora. E eu trato aquela pessoa bem, eu concordo com aquela pessoa. A pessoa pode me humilhar, tá? Eu aceito e tal. A minha conversa é com o pai que está dentro dela. É mais ou menos assim, sabe aqueles filmes de Alien? Eu abro a cara da Uhum. pessoa na minha frente, eu faço esse exercício mesmo. Eu abro a cara da pessoa e deixo sair assim. E eu só falo assim: pai, você está aí dentro?
Você tá aí dentro, né? Ela tá respirando, então você tá aí dentro. Então minha conversa é com você. E a pessoa vem, reclama, tudo, eu escuto, e só aqui dentro, ó, só aqui dentro, eu tô profetizando, esse é o Filho do Deus vivo. E é porque minha mulher me largou, por isso que eu vim aqui fazer sessão, porque eu não sei mais conviver com outras pessoas, porque eu tenho medo de ser humilhado de novo, eu não sei por que ela fez isso, tal. Ele tá falando, eu tô assim, ó. E lá dentro, esse é o Filho do Deus vivo. Levanta desse túmulo, rola essa pedra. Eu tô vendo que Deus está aí, você tá respirando. E eu fico lá dentro, só aqui, ó. E aqui por fora, oi, tudo bem, legal. Não teve nenhuma vez que o Cristo não saiu, amigo. Nenhuma vez. Você está Nenhuma lançando vez. sementes, né? Eu vejo que tem pessoas que são ávidas por essas sementes. A semente cai no coração, ela tem um hospedeiro, cresce, floresce, frutifica, exala o perfume do amor, é maravilhoso, extraordinário. Eu vejo isso acontecer com Nicodemos, né? Dentro de todo aquele sistema farisaico, de repente o cara, pô, esse fala a verdade, esse é Deus, né? E tem uma conversa com Jesus que transformou a vida dele, né? Já muitos fariseus foram resistentes naquele momento. Nós não sabemos o Sim. tratar de Deus no posterior, mas Jesus lançou semente, lançava sementes ali. Naquele momento ele estava meio pedra, né? Não ia frutificar ali naquele momento, mas a gente não sabe o tempo, né? Deus pode falar com você no último momento de vida, né? Deus está sempre falando. Então, tem pessoas mais resistentes, né? Mais cabeça dura, e tem outras que são mais maleáveis, né? É um processo. Você acha que essas técnicas, assim, tipo, quando a gente fala de restauração e reestrutura de pessoas muito machucadas, muito feridas, né? Tem muitas pessoas que foram abandonadas, literalmente, no campo de batalha, né? Por pessoas que não agiram com sabedoria, nem com amor, nem com acolhimento. Você que fez neurociência, essas técnicas de PNL, ou até mesmo hipnose, podem ajudar a corroborar em algum momento para a reestruturação mental e emocional dessas pessoas, aliado, Aí é que claro, à tá. fé, etc. e tal, associado, não estou dizendo isoladamente. O que você Aí é acha, que que tá. você pensa? Sim, tem um tripé para isso funcionar, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a onipotência, ela fala de um único poder. E esse poder é Deus. Não existe poder fora isso. Então, desde que eu faça um programa de PNL, onde eu use afirmações, onde eu use palavras, mas eu entenda que o poder não está naquela frase ali, naquela afirmação, mas sim no gerador dela. E eu tomo muito cuidado quando eu vou fazer palavras, quando eu vou fazer afirmações. Eu tenho até o livro, né, que é as 90 afirmações de quem já vive o segredo. E as 90 afirmações, porque o pessoal fala muito da lei da atração, do segredo e tal. Aí eu criei um livro que é as 90 afirmações de quem já vive o segredo faz tempo. E as 90 afirmações estão baseadas na palavra de Deus. As 90. Então eu busco sempre fazer um trabalho que tem esse embasamento espiritual. Porque em Gálatas 6, 7, 8, Paulo já deixou muito claro. De Deus não se zomba, pois aquilo que o Exato. homem plantar, o mesmo ele colherá. Agora, olha só o versículo 8, amigo. Ele deixou ali, teve uma galera que passou desapercebido. Quem plantar pela carne, ou seja, pelas coisas humanas, vai colher coisas humanas. Quem trabalha com PNL, que faz afirmações que não tem esse embasamento espiritual, vai ter resultados. Mas é uma miséria, uma marmitinha velha e podre, perto do que ela poderia ter se ela fizesse esse tratamento com embasamento espiritual. Porque lá no versículo 8 de Gálatas 6, 7, 8, né? 6, versículo 7, 8, lá no 8 ele fala assim: se você plantar pela carne, você vai colher da carne. Você vai colher só esse mundinho que você está vivendo, só esse egrégora, é só uma escotilha de um. Você está enxergando só pela escotilha, é só um aviãozinho. Não é o céu inteiro. Você está num barquinho. Você não está livre no oceano. Você está num aquário que está ali boiando no barquinho, certo? Mas você já vai ter alguma melhor. Agora ele continua falando assim: se você plantar pelo Espírito, você vai colher pelo Espírito. Uhum. Quando você trabalha um processo de neurolinguística, onde tudo que você passa para o seu paciente é baseado na palavra de Deus, aí é o oceano aberto.
Aí faz totalmente diferença. Então, para a galera que trabalha com hipnose, que trabalha com programação neurolinguística, funciona. Mas funciona num barquinho. Uhum. Quando a gente trabalha PNL, quando a gente trabalha programação neurolinguística usando o embasamento espiritual, aí você navega num mar de abundância, no oceano inteiro, onde tudo que você olha é seu. E aí tem três condições. Tô dando agora para vocês aqui. Deus está mandando, eu tô dando. Coisa que eu falei hoje na mentoria Florescer. Para que a cura aconteça, tem três direcionamentos, tem três passos, ok? O primeiro passo que você tem que fazer para promover cura em você é criar sentimentos. Sim, você aprendeu desde pequeno que sentimentos existem para ter sentidos. Não. Sentimentos que afloram no seu ser, eles foram criados. Eles só estão se manifestando com um delay. Dor de barriga é um delay daquilo que você comeu de errado, não foi? Quando você come lá, toma um pote de sorvete, você vai ter dor de barriga. Então, o sentimento, qualquer ele que seja, é só um delay daquilo que você criou. Então, ponto número 1 para promover cura na sua vida e na vida de qualquer pessoa, certo? Pega essa, que essa aqui é pesada. A Jaciara, que está aqui no ao vivo, que é minha aluna, teve essa mentoria Florescer, que é uma das mentorias que eu faço, ela recebeu esse código hoje. Primeira coisa, primeiro passo. Crie sentimentos. Crie sentimentos. E como é que eu posso criar sentimentos? Segundo passo, através da palavra. Através da palavra. Meu amigo, minha amiga, você pode estar na depressão profunda. Você pode estar com o que for. Se você lê uma palavra de Deus, se você lê um trecho da Bíblia, não tem jeito. Você vai começar a criar um sentimento diferente em você. Certo? Então, quando você entende esse primeiro ponto, que você tem que criar sentimentos, eu não estou aqui para sentir sentimento, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu sou causa, eu não sou efeito. Eu sou princípio, eu não sou fim. Certo? Eu sou aquele que estava no útero de Deus desde Gênesis. Antes de Abraão, eu sou. Certo? Então eu estou aqui para criar. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então eu sou uma criadora. Então eu crio sentimentos. E como eu crio bons sentimentos? Como eu crio bons pensamentos? Ué, do jeito que tudo foi criado, pela palavra. Então eu falo palavras que criam, palavras que edificam, palavras que curam, palavras que colaboram, palavras que amam. E através dessa palavra que eu falo, que eu comunico ou que eu penso, eu começo a pensar diferente. Eu começo a sentir diferente. Gente, presta atenção, só isso é milagre. Só isso já é milagre. Você conseguir criar palavras, que essas palavras vão mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso já é milagre. E o terceiro ponto de cura, eu preciso estar atento, eu preciso estar de pé, eu preciso estar consciente para acreditar naquela palavra. Jesus não curou ninguém que estava bêbado. Verdade. Todas as pessoas que ele curou sempre estavam atentas e conscientes. Exato. Todas. E Lázaro só voltou à vida porque ele chamou pelo nome. Ele foi o tempo todo. Eu imagino Jesus, né? Indo o tempo todo. E aí a Marta tinha falado com ele não tinha dado muita atenção. E ele só foi o tempo todo. Quem está lá é Deus, quem está lá é o meu Pai. A hora que eu chegar lá, a conversa vai ser direta com o meu Pai. E esse cara já levantou, já aconteceu. Ele não foi lá pensando, será que ele vai me ouvir? Oh, meu Deus, não. Então, os três movimentos para promover cura em você e qualquer pessoa, você já pode começar a experimentar isso a partir de hoje, manipulação de energia ensinada por Jesus, crie os seus pensamentos. Crie os seus sentimentos. Crie, não fique esperando. Se você sentir que você está sentindo alguma coisa diferente de amor, você já faz assim, ó.
Eu estava dormindo, pai, perdoa, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo, mas agora vamos criar. Não interessa se o cara te largou, não interessa se você está com uma doença, não interessa se você não tem dinheiro para pagar o boleto de segunda-feira, não interessa, certo? Não interessa. Começa a criar. E você cria através da palavra. Deixa eu te Você perguntar uma pode coisa lá, abrir. aproveitando o ensejo. Tem pessoas que escrevem para mim e diz que conseguiram ter uma positividade maior ao seu redor usando uma ferramenta que é o Japamala, que são 4 palavras positivas. Mas ela Tá? fala para ela mesma. E aquilo ela conseguiu melhorar as emoções, a psique dela. Pode ser uma dessas ferramentas. Sim, sim, ela pode usar, por exemplo, tem gente que se beneficia do Ho Oponopono, né? Que gosta do Ho Isso, exatamente. Oponopono e tal. Mas aí que tá, se você pega o Ho Oponopono, né? Eu, né, sinto muito, eu agradeço, né? Sou grato, me perdoe e tal. Isso é princípio bíblico, amigo. É, verdade. Porque falar de coração, de verdade, não mecanicamente, claro, acho que vai ter um Sim, desdobramento com aí. certeza. Não pode ser em vãs repetições, Sim, né? Já foi deixado bem claro isso. Não pode ser em vãs exatamente. repetições. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir aqui a Bíblia em qualquer lugar, certo? Tô aqui no livro de 1 Coríntios. Ó, ixi, abri aqui, ó. 1 Coríntios, Já grifado capítulo. ainda, prontinho. Tá, ó, prontinho, É, gente. Ó você na depressão, você tá deprimido. O cara te largou, você não tem dinheiro para pagar o boleto. Aí você tava dormindo, achando que era a sua condição, a sua realidade, ficar prostrado ali, ficar mal, ficar triste. Aí você lembrou do que a Loris te falou. Aí você acordou e falou assim, da Loris não, porque não foi a Loris que tá falando essas coisas aqui. Aí você lembrou do que foi falado aqui, aí, opa, pai, me perdoa, eu não estava sabendo o que eu estava fazendo, preciso criar um sentimento bom. Preciso criar um sentimento bom, preciso criar uma coisa boa, preciso criar, tá? Aí você abre a Bíblia em qualquer lugar, abre, abre. E aí você lê em voz alta, tá? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, tivesse todo conhecimento e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu já estou arrepiando aqui, eu não sei vocês. Terceiro, e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência. E aí você olha para aquela sua postura indecente, né? Aí, opa, não pode se portar com indecência. Aqui nesse versículo, meu bem, você já arrumou sua postura. Aí continua aqui, ó. Não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, mas tudo suporta. O isso. amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, até mesmo havendo profecias, serão extinguidas. Havendo língua, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Fala para mim se você não fica, você não começa a ter uns pensamentinhos bons na hora que você faz isso. Claro, Só com que você tem certeza. que, por isso que eu falo, você tem que ler em voz alta, porque a terceira condição é atenção e consciência. Eu só consigo ter atenção e consciência quando eu mudo essa minha postura. Acabou. Você daqui a pouquinho vai sentir um sentimento de alegria, de paz, e foi você que criou isso. Olha o milagre acontecendo. A palavra, quando Jesus ele confrontou o diabo no deserto, ele sempre disse, está escrito, está escrito. A palavra tem um poder tremendo, né? A gente tem mais 1 minuto. Quer finalizar com alguma coisa? Passa muito rápido, gente. É segunda live, 2 horas de live. Voa o tempo, mas eu tenho certeza que, olha, é um banquete para esse pessoal, viu? Muito obrigado. Que bênção. É isso aí. Então eu gostaria de terminar, quer ver, ó? Tem essa. Peraí, só um pouquinho. Eu gostaria de terminar com o que foi colocado, né, no. Espera só um pouquinho, vamos lá, pera lá, pera lá, pera lá. Pera aí, será que vai dar tempo, gente? Vai dar tempo, ó. Dá. Gostaria
Tá? Eu gostaria de terminar com o que foi, né, o sentido desse meu livro, que se vocês quiserem saber mais depois, até eu vou fazer uma postagem com essa roupa aqui, tá valendo um livro, tá, gente? O que vocês aprenderam na live de hoje? Vocês vão colocar lá nos comentários o que vocês aprenderam, mas presta atenção, porque talvez depois de eu ler isso aqui, você vai ver o Salmo 23 diferente, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ó. Tá comigo. Tá comigo de novo. Tá comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fui colocado no vale. É só para eu aprender, para eu me forjar, tá tudo certo. Não é um lugar temeroso, não é um pântano, é solo sagrado, tá? Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando você decide reconhecer esse Pai, você habita para sempre nessa casa sagrada, que é a casa verdadeira de Deus, que está aqui, ó, mais perto do que o ar que você respira. Tremendo. Lores, obrigado. Sem palavras. Eu que agradeço. Sem palavras. Galera, segue lá, Lores. Eu tenho muito conteúdo lá. Tá bom? Beijão do coração. Obrigado, Lores. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu fechar, senão não grava. Tchau, tchau. Vai estar no YouTube também, tá? Se quiser repostar no seu, fica à vontade, viu, Lores? Vou compartilhar lá. Tá bom. Beijo, tchau, tchau.